Capítulo 761, Boas pessoas e boas ações. O que aconteceu? Klein instantaneamente ficou tenso. Ele havia passado por muitos acidentes no passado e sabia que facilmente se envolvia nos assuntos de Beyonder. Ao encontrar algo semelhante, ele não pôde deixar de estar inconscientemente em alerta. Parecia alguma forma de transtorno de estresse pós-traumático. Depois de observar seriamente a figura de Azel Mast desaparecer da escada, Klein sentiu que ela estava apenas com pressa e não em pânico. Isso significa que ela tem o assunto sob controle. Além disso, Mast é um membro do parlamento da Câmara dos Comuns, um membro da alta sociedade logo abaixo dos nobres do reino. Deve haver Beyonders por perto protegendo-o. Sim, o filho mais velho de Arlhal também está aqui, então seus guarda-costas também devem ser Beyonders. Além disso, a Catedral de Saint Samuel fica a apenas 10 minutos de carruagem da rua Boklund. Se alguma coisa realmente acontecesse, os Nigtalks, padres e bispos viriam correndo. A menos que alguém decidisse se sacrificar, ninguém criaria um acidente neste baile. Klein gradualmente se acalmou e teve outro palpite sobre a situação de Azel. Ela estava correndo para o terceiro andar para resolver os efeitos negativos do item místico. A pergunta que Klein havia feito a Rhodes anteriormente era onde ele poderia obter um item místico que poderia roubar os poderes do Beyonder de outras pessoas, e uma das respostas que recebeu foi Azel Mast. Pensando na dança deles, a imagem de Azel foi rapidamente reconstruída na mente de Klein com seus diferentes acessórios como foco. Enfeites de cabelo, brincos, colar, broche, luvas arrastão. Qual poderia ser? Klein desviou o olhar e percebeu que estava com sede. Por isso, ele pegou um copo de água e o bebeu. Assim que pousou a xícara, viu sua professora de etiqueta, Wane Zen, aproximar-se dele com um prato. Esta senhora estava vestida com um vestido vermelho, mas ela não parecia espalhafatosa. Ela sorriu para Wane Dantes e disse: "Percebi que você não gosta de beber álcool." Uma vez perdi um assunto importante por causa da bebida. Klein aleatoriamente aprimorou um personagem de Wane Dantes como uma pessoa experiente com profundidade. Claro, ele sabia como se conter. Ele não usou seus poderes sem rosto para remover um dedo para provar o quão determinado ele estava ao fazer aquele antigo juramento. Quando Ana ouviu isso, ela sorriu pensativa. Seu passado está cheio de mistério. Isso é fatalmente atraente para muitas jovens. Ela não continuou no assunto ao dizer: "Esqueci de lhe dizer que o problema que meu marido enfrentou foi resolvido." Klein pegou uma taça de champanhe e a ergueu. Ele então disse com um sorriso: "Isso é motivo de alegria. Parabéns." Ellie não mencionou nada sobre ele ajudando em segredo. Ana deu a ele um olhar profundo e penetrante enquanto levantava a taça de vinho tinto em sua mão. "Saúde." Depois de brindar com as xícaras e tomar um gole, Klein pediu licença educadamente, pousou a xícara e se dirigiu ao banheiro. Isso não foi porque ele queria ir acima da névoa cinza, mas foi apenas devido aos efeitos negativos de Deat Kneu. Ele havia bebido muita água e precisava se aliviar. Ao sair do banheiro, Klein ergueu os olhos para a escada que levava do segundo ao terceiro andar. Ele encontrou Azel Mast descendo com passos lentos. Ela tinha uma expressão imperturbável. Na verdade, não foi um grande problema. É provavelmente um resultado dos efeitos colaterais negativos do item místico que ela possui. Eu me pergunto o que é. Klein soltou um suspiro de alívio enquanto casualmente varria a dança-chão. Durante o interlúdio entre duas canções, ele se aproximou de uma senhora e a convidou para um baile. Com aparência e porte de Wane Dantes, seu convite foi sem dúvida aceito. Com ele dançando, comendo, conversando e comendo de novo, o baile foi chegando ao fim lentamente enquanto os convidados se despediam um após o outro. Tendo completado sua missão de trocar cartões de visita, Klein fez o mesmo. No entanto, ele não foi a primeira nem a última pessoa a sair. O salão logo ficou em silêncio enquanto Madame Rihanna monitorava os criados enquanto eles limpavam a área. Enquanto isso, ela acenou para sua filha, Azel Mast. O desempenho do Sr. Wane Dantes foi melhor do que eu imaginava. Muitas senhoras até me perguntaram sobre ele em particular, disse Madame Rihanna de maneira velada. Azel, qual é a sua impressão dele quando você estava dançando e conversando com ele? Você é muito mais madura do que as garotas da sua idade. Eu acredito em seu bom gosto e julgamento. Ela conhecia a filha muito bem e deliberadamente acrescentou a última frase. Caso contrário, era improvável que Azel
estivesse interessada em dar uma resposta detalhada. Azeu não era tão arrogante ao enfrentar sua mãe. Ela disse depois de pensar um pouco, ele não está muito familiarizado com este círculo e menciona facilmente tópicos que podem ser ofensivos, mas ele é muito experiente. Muito experiente. Dona Rihanna ficou um pouco surpresa ao repetir as palavras da filha. Com sua compreensão de Azel, este foi um bom elogio. Ela não pôde deixar de se preocupar com o fato de sua filha ter gostado de Wayne Dantes. Azel pensa pouco nos solteiros elegíveis ao seu redor porque são muito jovens, inexperientes e incapazes. Wayne Dantes é o tipo de homem que as garotas que amadurecem cedo gostam. Rihanna de repente sentiu um pouco de arrependimento por ter convidado o cavalheiro para o baile. Ela sabia que com a personalidade de Azel, ela poderia muito bem fugir se sofresse qualquer objeção ao seu novo amor. Azel pareceu sentir os pensamentos de sua mãe e disse sem emoção, eu só gosto de homens suficientemente poderosos. Ufa! Rihanna silenciosamente soltou um suspiro de alívio por não estar mais preocupada com o problema de antes. Isso porque Azel era uma garota que encontrou deitada, embaixo dela. Tarde da noite, Azel se levantou da cama. Com sua visão noturna, ela vestiu roupas que facilitavam o movimento. Ela desceu da varanda de seu quarto e evitou cuidadosamente os guarda-costas de sua família. Ela foi até o jardim e chegou ao meio da rua Boklund. Nem todo bueiro de esgoto permitia a passagem humana com escadas verticais de metal. Azel moveu habilmente a tampa do bueiro e desceu antes de fechar a tampa por baixo. Quase 45 minutos depois, ela moveu a tampa do bueiro novamente e voltou para as sombras da rua. Neste momento, Azel viu uma sombra agilmente entrar em um jardim próximo. Unidade 160. Ela leu o endereço correspondente. Não era outro senão a residência de Wayne Dantes. No terceiro andar da mansão, Klein foi mais uma vez acordado de seu sono devido à sua intuição espiritual. Ele teve o desejo de capturar o infiltrado que perturbou seu sono e alimentá-lo com crepingunger. Desta vez, ele abriu diretamente sua cigarreira de ferro e soltou sua marionete Wright. Sinor, em seu casaco vermelho escuro, primeiro caminhou para o espelho de corpo inteiro antes de pular para a janela oriel no quarto de seu criado. Ele observou Richardson e viu o criado sentar-se enquanto olhava para a porta com medo e ansiedade. A porta se abriu silenciosamente quando uma sombra apareceu. Sob o luar carmesim, o infiltrado expôs a pele amarelo acastanhada, um contorno suave e cabelos pretos curtos e encaracolados. Ele obviamente veio do continente meridional. Com uma aura sombria e fria, ele parou na porta e olhou para Richardson, dizendo em voz profunda, você decidiu. Não acredite que você pode alcançar sua vida tranquila partindo. Dentro de você flui o sangue dos súditos da morte. Você está destinado a desistir de tudo para restaurar a glória de Deus. Pense em sua falecida mãe. Pense nos insultos que você já sofreu. Você gostaria que o seu filho crescesse sob o olhar desdenhoso dos outros, para ser um servo dos outros, para sempre. Mas, o que posso fazer? Richardson abaixou a cabeça enquanto falava com grande dificuldade. Espere pela missão. A voz do infiltrado ficou mais suave. Richardson não se comprometeu com uma resposta, pois parecia estar lutando internamente. Quanto ao infiltrado, ele não parecia se importar com sua hesitação. Ele tratou isso como se Richardson tivesse concordado, virou-se, saiu da sala e traçou seus passos de volta. Assunto da morte. Alguém do Episcopado Luminoso, ou outra organização que está tentando restaurar Balaam. Tendo testemunhado tudo, Klein recostou-se na cama e disse silenciosamente, que missão eles dariam a Richardson? Roubar meu dinheiro para fornecer fundos para a organização? Ou eles criarão um incidente terrorista em um dos bailes da alta sociedade? Nesse momento, o invasor havia descido da sacada, atravessado o jardim e capotado a cerca perimetral feita de barras de aço. De repente, ele viu uma figura saltar à sua esquerda. Ele se esquivou enquanto cerrava o punho e desferia um soco. Baque! O soco atingiu a figura negra, mas perfurou em linha reta. Era como se tivesse atingido uma sombra criada pela lâmpada da rua. Enquanto isso, ele sofreu um forte golpe na nuca ao desmaiar no chão. A figura de Azel surgiu imediatamente atrás do infiltrado enquanto ela usava uma expressão animada. Era como se ela tivesse completado um golpe bem-sucedido. Ela rapidamente controlou suas emoções enquanto mantinha seu comportamento arrogante. Ela se virou para olhar os portões de metal preto da rua Boklund, 160.
Essa garota dobrou as costas e segurou, infiltrado pelo braço enquanto o arrastava até a porta de Wayne Dantes. Imediatamente depois disso, Azeu soltou a mão esquerda, limpou qualquer vestígio, avançou com o queixo ligeiramente erguido e tocou a campainha. Então, ela partiu rapidamente, indo direto para sua casa pelas sombras da rua. Em um poste de luz fora da unidade 160, no portão de metal preto, havia um pedaço de vidro. Ele refletia uma figura vestindo um casaco vermelho escuro e um velho chapéu triangular. Ele tinha visto todo o processo. Como devo lidar com isso? Dentro da sala, Klein estava perplexo. Ele sabia que Azel estava fazendo uma boa ação anônima para seu vizinho acabar com um infiltrado, mas desta forma, se seu mordomo fizesse um boletim de ocorrência, o assunto seria investigado, detalhadamente, fazendo com que o assunto fosse transferido para os Nighthawks. Quando chegasse a hora, quem deixaria o infiltrado inconsciente se tornaria uma questão importante. Se Klein fosse realmente uma pessoa comum, isso não teria importância. Ele poderia permitir que os Nighthawks conduzissem sua investigação. No entanto, ele não era apenas um poderoso Beyonder de sequência 5, mas também planejava roubar um item atrás de Sean Nisgat. Ele não queria que nenhum contratempo externo estragasse seus planos, ou então ele teria que mudar de identidade mais uma vez. Para ser franco, sua primeira solução foi encontrar uma maneira de encerrar os serviços de Richardson. No entanto, o que ele ouviu mudou um pouco sua opinião. Se eu terminasse os serviços de Richardson, seria equivalente a empurrá-lo para o abismo, apesar de seu desejo por uma vida tranquila. Isso o forçará a se misturar com essas pessoas. Infelizmente, Wayne Dantes tem uma missão, caso contrário, ajudá-lo a passar não seria difícil. Klein suspirou enquanto pensava. 10 segundos depois, o infiltrado inconsciente de repente se levantou, estalou o pescoço e se escondeu nas sombras próximas. Neste momento, Butler Walter saiu pela porta principal da casa depois de ouvir a campainha. Capítulo 762 Sociedade de Restabelecimento da Nação nos portões. Walter usou a luz dos postes da rua e descobriu que não havia ninguém do lado de fora pelas frestas. A rua estava silenciosa. Por um instante, Walter suspeitou que tivesse ouvido errado e que a campainha não havia tocado. Ele se recompôs e caminhou rapidamente para os aposentos dos empregados na parte de trás do complexo. Ele acordou alguns servos e fez com que eles carregassem rifles de caça de cano duplo para começar a patrulhar o prédio principal para evitar a infiltração de bandidos ou ladrões. Walter não chamou a polícia imediatamente, porque nada havia acontecido ainda. A campainha anterior pode ter sido uma pegadinha de um vagabundo. Enquanto isso, sob os esgotos próximos, o infiltrado estava segurando as alças de metal enquanto se dirigia lentamente para a área escura. Ele logo parou, recostou-se na parede coberta de musgo e lentamente deslizou para se sentar no chão sujo. Seus olhos se fecharam novamente como se ele ainda estivesse inconsciente. Na frente dele, um homem de meia idade vestindo um casaco vermelho, escuro e um velho chapéu triangular apareceu instantaneamente. Ele não era outro senão a marionete de Klein, Wright Senor. Senor abaixou-se, vasculhou os bolsos do infiltrado e encontrou 7 soli e 11 pence, além de saquinhos de pano contendo diversos tipos de pós. Dentro da sala, Klein controlava remotamente sua marionete a dezenas de metros de distância. Ao identificar o pó, ele descobriu que suas teorias estavam corretas. Eles eram todos pó de ervas no domínio da morte. E uma parte deles pode ser usada para canalização de espíritos. Era muito provável que ele fosse um Beyonder do caminho do coletor de cadáveres que vinha de Balan. Mesmo que ele não tivesse alcançado a sequência 7 Spirit Medium, era muito normal para ele preparar os pós de ervas correspondentes, óleos essenciais e extratos. Afinal, esses materiais não eram usados apenas para canalização de espíritos. Imediatamente, Klein controlou Senor para estabelecer um ritual para orar ao louco. Então, ele foi acima da névoa cinza para responder, permitindo que Senor completasse o que se seguiu. Depois de fazer tudo isso, ele voltou ao mundo real e continuou controlando Senor, permitindo-lhe canalizar o espírito. Passando por uma tempestade de vislumbres, Klein viu o espírito do infiltrado. Ele parecia apático, embaçado e translúcido. Qual é o seu nome? A que facção você pertence? Senor perguntou com uma voz profunda. O infiltrado respondeu inexpressivamente, Godotipus. Eu pertenço à gangue do Esqueleto Negro. Gangue do Esqueleto Negro.
Acredito que seja uma gangue ativa na fronteira de Astborg na área do cais, perto da área de Backlund Bridge. É principalmente preenchido com pessoas da herança Balan. Embora eles não sejam tão bárbaros e grosseiros quanto a gangue Smanger, eles não são estranhos à violência. Quando Klein relembrou as informações que havia reunido anteriormente, ele fez o senhor continuar perguntando, o que você faz principalmente? Por que você está procurando por Richardson? Godotipus respondeu em um estado confuso, estamos lutando por Deus. Fomos originalmente membros da Sociedade de Restabelecimento da Nação Balan. Estabelecemos a gangue de Esqueleto Negro para obter várias informações e obter fundos. Além disso, também temos outra missão. É procurar todos os itens relacionados à morte e enviá-los de volta ao continente meridional. Desta vez, obtivemos informações verificadas de que na coleção de Arlolf está uma máscara retirada do mausoléu da família Gers. Esta família é descendente de Deus. Para esta máscara, precisamos enviar alguém para se infiltrar na casa de Arlolf como um servo ou se infiltrar durante um dos bailes e banquetes que ele oferece. E Richardson é uma excelente escolha. Ele não tem histórico com nenhuma das outras organizações e é um servo experiente. Os servos dos nobres costumam ser herdados. Obviamente, não é fácil se infiltrar. Somente empregos de curto prazo serão feitos se houver uma necessidade repentina de bastante mão de obra. Falando nisso, realmente existe tal situação? No baile de hoje, algumas senhoras mencionaram que alguns nobres com dificuldades financeiras venderão muitas de suas terras e feudos também demitirão quase todos os seus servos, deixando menos de 10 para servi-los, de modo a mal manter um estilo de vida decente. Quando há bailes ou banquetes em grande escala que exigem mão de obra, eles gastam dinheiro para contratar um grupo de trabalhadores temporários da Associação de Assistência aos Servidores Familiares para manter uma fachada. Além disso, Ealwolf realmente tem uma máscara dos descendentes da família da morte. Lembro que o sobrenome do Sr. Azik era Gers. Infelizmente, não quero ser perturbado por nenhum acidente no momento, caso contrário, eu poderia ter pensado em uma maneira de ajudar o Sr. Azik a obter aquela máscara. Klein murmurou silenciosamente e fez o senhor continuar perguntando, como você conhece Richardson? Godotipus disse inexpressivamente, nós nos conhecemos em uma mansão em Eastbalan. Naquela época, nós dois éramos escravos. Entre os escravos, há pessoas que secretamente espalham a fé na morte. Richardson, sua mãe e eu não pudemos deixar de acreditar na morte em tal vida. Nós secretamente nos juntamos a uma organização que teve muita influência entre os escravos lá. Mais tarde, a mãe de Richardson faleceu de uma doença e ele foi levado para Backlund, enquanto eu permaneci em Astbalan antes de encontrar uma oportunidade de escapar. Alguns anos depois, fui enviado para Backlund e encontrei Richardson. E ele realmente se esqueceu da morte de sua mãe e do abuso que havia sofrido. Ele esqueceu sua fé em Deus e teve sua vontade corroída pelo que ele chamava uma vida pacífica. Para me evitar, ele cometeu erros. Deliberadamente continuou trocando de empregador, mas como ele poderia imaginar que seu ex-companheiro não é mais um humano comum? Todos têm o direito de escolher, desde que não prejudiquem os outros. No entanto, Richardson e eu somos dois tipos diferentes de pessoas. Na sala, Klein fechou os olhos e fez o senhor perguntar em voz profunda, qual é a organização que é muito influente entre os escravos? Godotipus hesitou por um momento e disse, a Sociedade da Vida Eterna. Aqueles que acreditam na morte obterão a vida eterna no submundo assim que deixarem o mundo real que está cheio de dor e tristeza. Sociedade da Vida Eterna. Estou ciente disso. É um ramo do episcopado luminoso. Como ex-falcão noturno, Klein sabia bastante sobre tais assuntos. Ele continuou controlando o senhor para interrogar Godotipus e obteve muitas informações sobre a Sociedade da Vida Eterna, a Sociedade de Restabelecimento da Nação de Astbalan e a Gangue da Caveira Negra, enquanto confirmava que Godotipus e sua gangue tinham as mãos cobertas com sangue de inocentes. Depois de terminar a canalização do espírito e limpar todos os vestígios, ele esperou 30 minutos antes de deixar Muraita entrar no corpo de Godotipus, controlando para sair dos esgotos e voltar para as sombras das ruas. E, a essa altura, os criados da rua Backlund, 160, que empunhavam rifles de caça de cano duplo, não estavam mais tão vigilantes enquanto faziam suas rondas de patrulhamento. Eles pareciam acreditar que qualquer perigo latente havia passado. Klein fingiu que não percebeu nada enquanto continuava dormindo em seu
quarto principal. No entanto, ele já havia estabelecido um ritual para convocar e responder a si mesmo. Com o apito de cobre de Azik, a cigarreira de ferro e fome rastejante, ele silenciosamente deixou sua residência na forma de um espírito. Ele seguiu Godotipus e manteve constantemente uma distância de 80 metros. Usando sua marionete para possuir esse refém, ele o fez circular para outra rua e embarcar em uma carruagem alugada à beira da estrada. Cerca de uma hora depois, Godotipus voltou ao quartel-general da gangue do Esqueleto Negro, uma casinha situada perto das docas. Havia muitas armas de fogo escondidas aqui, com vários agentes que foram enviados da Sociedade de Restabelecimento da Nação de Astbalon. Eles formaram os escalões superiores da gangue do Esqueleto Negro. Seguindo o método combinado, Godotipus bateu na porta e disse a um membro que veio em sua direção: Richardson desistiu. Muito bom. O membro lançou um olhar desatento a Godotipus, abriu caminho para ele e deu-lhe passagem. Godotipus pesquisou a área e encontrou os explosivos de alto rendimento e um monte de fuzis empilhados no canto da casa. Alguns dos altos escalões da gangue do Esqueleto Negro estavam reunidos, discutindo algo. Godotipus, quer fumar? O membro de antes entregou-lhe um cigarro. Este era um cigarro feito de acordo com as preferências do continente meridional. Eles eram feitos de folhas secas de tabaco misturadas com pequenas quantidades de ervas. Godotipus recebeu o cigarro e casualmente pegou uma caixa de palitos de fósforo da mesa, tirou alguns palitos e os acendeu. Em seguida, jogou os poucos palitos de fósforo acesos no canto onde estavam os explosivos facilmente inflamáveis. Todos os presentes olharam para Godotipus com um olhar estupefato, momentaneamente sem saber o que havia acontecido. Estrondo. Em um banco público a dezenas de metros de distância, Klein estava sentado enquanto as chamas ardiam atrás dele, uma rajada de ar quente saindo da casa. Alguns segundos depois, Cenoura em seu casaco vermelho escuro apareceu ao lado dele, com alguns sinais de queimadura. Wright levou a mão ao peito e se curvou antes de retornar para dentro da moeda de ouro dentro da cigarreira de ferro. Infelizmente, não poderei captar as características do Beyonder, caso contrário, não pareceria um acidente. Certamente seria suspeito se os escalões superiores da gangue do Esqueleto Negro não tivessem nenhum Beyonder. Klein suspirou silenciosamente enquanto limpava todos os vestígios antes de terminar a convocação e retornando acima da névoa cinza. Na manhã seguinte, ele se levantou e se lavou como se nada tivesse acontecido. Ele então esperou que seu criado trouxesse uma muda de roupa. Richardson entrou em silêncio enquanto terminava seu trabalho com habilidade. Depois disso, ele deu um passo para trás e abaixou a cabeça. Senhor, depois de servi-lo esta semana, desejo renunciar. Ele normalmente recebia um salário semanal da governanta Taneja. Por quê? Klein se olhou no espelho enquanto ajustava o colete. Enquanto isso, ele pensou vagarosamente, nada mal. Você sabe pedir demissão por sua própria vontade e não causar problemas ao seu empregador. Richardson já havia pensado em uma desculpa. Acredito que me falta habilidade para ser um valete. No baile de ontem à noite, percebi o quanto me faltava quando estava interagindo com os criados dos outros convidados. Klein sorriu. Todo mundo começa com experiência zero. Poucos cresceram com experiência. Considere novamente e me dê sua resposta final amanhã. Sim, senhor. Richardson não falou mais enquanto tomava a iniciativa de sair da sala. Ele foi ao primeiro andar para ajudar seu patrão a pegar os jornais da manhã. Durante esse processo, ele sempre primeiro folheava e colocava os artigos mais interessantes no topo. Enquanto folheava, seu olhar congelou quando ele se concentrou em um artigo. Uma explosão aconteceu na rua de Irão, 79, na área de Beaclun Bridge. Suspeita-se que esteja relacionada à gangue do Esqueleto Negro. Segundo a polícia, todos os escalões superiores da gangue Black Skeleton morreram neste acidente, incluindo Lima, Moreira, Godotipus. Isso. Richardson balançou a cabeça, suspeitando que estivesse sonhando. Capítulo 763. Senhor X-160 Boclum Triet, dentro do refeitório no segundo andar. Klein acabara de morder a torrada com manteiga que seu criado lhe servira quando viu seu mordomo entrar. Walter curvou-se e disse, Senhor, uma pessoa de origem desconhecida tocou nossa campainha ontem à noite. Como já era muito tarde, não acordei você e, em vez disso, fiz com que os criados patrulhassem a área com os rifles de caça de cano duplo. Se você permitir,
Irei à delegacia de polícia mais próxima para que reforcem as patrulhas nesta rua à noite. Para contratar tal mordomo, não há defeitos além de ser caro. Klein assentiu levemente e bebeu o leite fresco que lhe foi entregue. Muito bom. Rua Boklund, 39, casa do deputado Mast. Azel entrou na sala de atividades no segundo andar e viu sua mãe, Rihanna, conversando com a empregada. O que aconteceu? Ela empurrou uma mecha de cabelo verde escuro para trás, da orelha. Uma pegadinha. Azel sentou-se. Ninguém sabe. De qualquer forma, o mordomo de Dantes foi especialmente à delegacia esta manhã, contou Rihanna o que soube por sua criada. Azel assentiu ligeiramente e disse, é melhor ter a polícia envolvida. Mas é inútil. Ninguém sabe quem tocou a campainha. Aparentemente, não havia ninguém lá. Rihanna riu enquanto balançava a cabeça. Azel ficou, surpresa ao deixar escapar, não havia ninguém lá. Isso mesmo. O mordomo de Dantes só parecia pedir à polícia que redobrasse os esforços nas patrulhas noturnas da nossa rua. Isso é uma boa notícia. Como esposa de um membro do parlamento da Câmara dos Comuns e filha de um famoso advogado, Rihanna tinha ótimas relações com a polícia. Nenhuma única pessoa. Azel repetiu suavemente antes de cair, em silêncio. Depois de um tempo, ela saiu da sala de atividades e voltou para o terceiro andar. Ao longo do caminho, ela não pôde deixar de cerrar o punho e balançá-lo como se estivesse testando algo. Entre suas sobrancelhas havia um claro olhar de perplexidade. Dentro de seu quarto, Klein olhou para a grande pilha de moedas de ouro à sua frente. Tudo o que ele viu foi a cor brilhante do ouro. Havia um total de 4.000 libras de moedas de ouro. Depois de uma semana reunindo fundos, o almirante das estrelas Catleya finalmente concluiu a transação para a balança da sorte. Além das moedas de ouro, ela também pagou outras 6.500 libras em dinheiro. Para ser honesto, ter uma pilha de moedas de ouro é muito mais chocante visualmente do que uma pilha de dinheiro do mesmo tamanho. Enquanto Klein suspirava, ele tirou as 13 moedas de ouro Loen, moedas que recebeu do Senhor, do bolso e jogou na pilha. Depois de fazer tudo isso, ele pegou a gaita do aventureiro e soprou nela. Silenciosamente, René Titneker apareceu na frente dele com as 4 cabeças loiras de olhos vermelhos na mão. Senhora, esta é a primeira parcela, um total de 4.013 libras. Klein desviou o olhar da pilha de moedas de ouro e olhou para a senhorita mensageira. Na verdade, ele estava bastante curioso para saber como a senhorita mensageira moveria uma pilha tão grande de moedas de ouro. Ele lembrou que ela sempre usava os dentes ao coletar cartas. Muito bom. Você ainda tem 5.987. As cabeças de René Titneker disseram uma após a outra. Não há necessidade de me lembrar. Klein forçou um sorriso e disse, vou tentar reunir o resto o mais rápido possível. René Titneker não falou mais enquanto uma das cabeças tentava abrir a boca. De repente, a área diante dela ficou escura e profunda. Todas as moedas de ouro foram sugadas por um vórtice de água. Em poucos segundos, a grande pilha de moedas de ouro desapareceu. As 4 cabeças de René Titneker assentiram ao mesmo tempo antes de retornar ao mundo espiritual. Ainda tenho 8.156 libras e 5 moedas de ouro Loen. Mal posso ser considerado um magnata. Na verdade, poderia me dar ao luxo de qualquer oportunidade de investimento se aparecesse, e não serei apenas eu aumentando o preço e mencionando-o de passagem. Assim, não serei suspeito de trapaceiro por enquanto. E, seja, um pouco otimista. Talvez a oportunidade de investimento possa me permitir recuperar o dinheiro que gastei. É sempre rápido fazer o dinheiro trabalhar para você. Klein suspirou silenciosamente enquanto lançava o olhar pela janela, obrigando-se a aproveitar as ruas enevoadas. À noite em Yastborog, a área ao redor estava escura como breu devido aos poucos postes de luz disponíveis, além de muitos deles estarem danificados. Era como se houvesse incontáveis monstros e criminosos à espreita. Childerich usava uma capa com capuz, entrou em um pequeno beco e saiu para o que parecia ser uma casa em ruínas. Esta foi a nova reunião em Yastborog que ela havia mencionado anteriormente para Force. Chil não teve pressa em bater a porta com o sinal combinado. Ela primeiro olhou para baixo para verificar seu traje. Ao contrário de como ela normalmente se vestia, ela usava um par de botas longas. Não estranhavam, mas Chil sabia muito bem que as solas eram muito grossas. Ela havia colocado muitas coisas dentro, permitindo que uma pessoa parecesse magicamente mais alta.
E isso efetivamente escondeu a maior característica de Xiu. Sentindo-se seguro pela presença de sua lâmina triangular, Xiu puxou seu capuz para cima e bateu na porta com o sinal. Logo, ela foi levada a uma sala de atividades lá dentro, enquanto encontrava aleatoriamente um lugar para se sentar. Depois que a maioria dos participantes chegou, o anfitrião da reunião finalmente entrou. Ele era de estatura mediana, com cerca de 1,75 metros de altura. Ele usava um manto preto clássico, um chapéu pontudo de mago, com uma máscara de latão no rosto. Ele exalava uma vibração antiga e misteriosa. Pele bastante escura, mas não exatamente marrom. Ele se parece com alguém de Fenapoter ou de Zibai. Mas não tenho certeza. Pode ser um bronzeado. Ele tem cabelo preto encaracolado. Isso corresponde ao meu primeiro palpite. Xiu avaliou como um xerife. O homem da máscara de latão olhou ao redor da sala antes de rir, profundamente. Você pode me chamar de Senhor X. Senhor X. Xiu não pôde deixar de contrair os cantos da boca. Depois de se tornar um membro do círculo externo do Mi-9, ela aprendeu um pouco sobre as situações relacionadas às organizações secretas, e isso incluía a Ordem Aurora. Portanto, ela sabia muito bem que os oráculos da Ordem Aurora usavam alfabetos como seus codinomes e gostavam de se dirigir a si mesmos como senhor ou senhora. E, do ponto de vista dela, abordar-se na frente dos outros dessa maneira era uma exposição óbvia de sua identidade e origem. Afinal, os membros que participaram dessas reuniões eram principalmente Beyonders que careciam de conhecimento. Ele não tem medo de que outros o denunciem. Não é à toa que o Senhor do Mi-9 disse que a Ordem Aurora está cheia de lunáticos, que não há como entender suas ações, com a lógica da pessoa comum. Desde que o Senhor a desapareceu, houve algumas reuniões em Baklund que tinha imitadores, ou reuniões organizadas por seus associados para seu próprio benefício. Os anfitriões foram rapidamente denunciados e acabaram presos. Não é necessariamente que o Senhor X seja da Ordem Aurora. Talvez ele seja como os outros. Xiu retraiu seu olhar observador e observou, silenciosamente, a continuação da reunião. Ela raramente relatava assuntos, porque tinha experiência como um Beyonder não afiliado. Ela sabia que não era fácil sobreviver neste mundo com tais identidades. Desde que não houvesse nenhum acidente, ela não forneceria tais informações ao Mi-9. Se for confirmado que ele é um oráculo da Ordem Aurora, vou denunciá-lo. Essas pessoas são todas lunáticas. Eles trarão perigo extremo. Enquanto Xiu pensava sobre o assunto, ela observava os outros trocando informações e completando negócios. Ela não participou muito disso, primeiro porque não havia nenhuma informação ou item de interesse e, segundo, ela estava economizando para sua poção de interrogador. Após o término da reunião, ela voltou para sua residência em Sherwood. Xiu viu Forz usando uma máscara facial que dizia ser capaz de hidratar os rostos enquanto ela lia vagarosamente. Como foi? Como foi essa reunião? Perguntou Forz, fingindo não estar interessada. Xiu jogou sua capa para o lado e disse, havia um grande número de participantes, e havia um grande número de itens também, mas eram principalmente para Beyonders de baixa sequência. Ninguém oferecerá nada de bom na primeira reunião, disse Forz enquanto ela baixava o romance em suas mãos. Sim. Xiu assentiu e disse, o organizador da reunião se autodenomina Senhor X, mas ninguém sabe se ele é parente do Senhor A. Mr. X. Um suspeito oráculo da Ordem Aurora. Poderia ser Lewis Win. A atenção de Forz foi atraída quando ela se inclinou languidamente para trás e perguntou, como ele é? Ele usava uma máscara. Xiu revirou os olhos para ela. Você acha que eu tenho a habilidade de ver através de um obstáculo? Não. Refiro-me à constituição dele. Forz tinha visto a figura completa de Lewis Win graças a seu professor, Dorian Gray, e conhecia suas características. Como xerife, Xiu restaurou facilmente a aparência do Sr. X e perguntou perplexo, independentemente de ele ser parente do Sr. A ou não, ele não está preocupado em ser denunciado por ter esse nome. Depois que Forz ouviu a descrição de Xiu e viu o retrato que ela fez com seus poderes de xerife, ela ficou encantada. Havia uma grande chance de que o Sr. X fosse o traidor da família Brown, Lewis Win. Ele não tem medo de ser denunciado porque é um viajante. Ele pode escapar com calma, não importa o que aconteça. Se as organizações oficiais usassem sua experiência como lidaram com o Sr. A, não há como contê-lo. Forz murmurou silenciosamente.
Ela parou de falar sobre o assunto e mudou para outra coisa. Depois que Shio foi tomar banho, ela rapidamente usou seus poderes de astróloga para perguntar a sua espiritualidade, e empilhou a imagem de Leo e Suyin com a imagem do Sr. X antes de obter a resposta de que eles eram um e o mesmo. É ele mesmo. Force levantou-se enquanto ela andava de um lado para o outro com entusiasmo e alegria na sala de estar. Seu primeiro pensamento foi relatar isso às várias igrejas principais e também incluir a denúncia de que o alvo tinha os poderes de um viajante. Em seguida, ela relembrou sua tentativa anterior de contratar o Sr. Ward para assassinar Leo e Suyin. Independentemente disso, devo primeiro perguntar ao Sr. Ward se ele está livre para assumir esta missão. Eu não posso ofendê-lo. Ao relembrar tudo o que o Sr. Ward havia feito, Force não pôde deixar de estremecer. Depois de se decidir, ela primeiro verificou se Shio estava tomando banho e não sairia tão cedo antes de rezar para o Sr. Bobo. Por favor, diga ao Sr. Ward que o oráculo da Ordem Aurora, Leo e Suyin, apareceu, e há uma grande probabilidade de que ele seja um viajante, codinome Mr. X. Capítulo 764. Primeira investigação. Klein estava voltando da Catedral de Saint Samuel para a Rua Boklund em uma carruagem de 4 rodas quando ouviu os apelos ilusórios empilhados. Uma fêmea? Não é nada urgente. Tudo o que ele fez foi fazer um julgamento aproximado e não se dirigiu imediatamente acima da névoa cinza para responder. Varrendo o olhar para as lâmpadas da rua que dissipavam a escuridão, Klein retraiu o olhar e ergueu a porcelana branca com bordas douradas para tomar um gole. Ao lado dele, Richardson notou isso e disse depois de reunir coragem: Senhor, eu pensei sobre isso. Você está certo. Todo mundo começa com zero experiência. Poucos crescem com experiência. Obrigado por me dar esta chance de crescer. Depois de confirmar que Godotipus e sua gangue estavam mortos, ele finalmente ficou tranquilo ao começar a considerar sua carreira profissional. Mudar de empregador repetidamente em um curto período de tempo era uma mancha no registro de um empregado. Assim que se demitiu do emprego de Bain Dantes, Richardson acreditou que seria difícil para ele continuar como criado. Isso seria extremamente prejudicial para ele. Isso não acontecia apenas porque o salário anual de um valete era de pelo menos 25 libras e era muito melhor do que qualquer trabalho não administrativo. Era comparável a uma criada de senhora, e ser um criado dava maior oportunidade de se tornar um mordomo. Ao seguir seus empregadores e ajudá-los em todos os tipos de trivialidades, ser seu porta-voz e assistente lhes permitiria desenvolver suas habilidades. Isso permitiria que eles aprendessem todas as características necessárias para ser um mordomo e, como resultado, tornar-se o confidente de seu empregador. Contanto que houvesse uma chance, alguém poderia facilmente ser nomeado administrador de terras, ajudante de mordomo ou vice-mordomo, pois eram lentamente promovidos a mordomo. Richardson ansiava por uma vida pacífica, mas isso não significava que ele estava disposto a ser um servo por toda a vida. Sem dúvida, ele desejava contar com seu trabalho árduo para ganhar mais e alcançar uma posição mais elevada. E se tornar o mordomo de uma família rica era seu objetivo final. Não é tarde demais para perceber isso agora, respondeu Klein com um sorriso, concordando com a retenção de Richardson. Depois de retornar ao número 160 da Rua Boklund, ele instruiu a governanta Taneja a preparar o jantar para ele às 11h30 enquanto se dirigia para o terceiro andar, onde tirou o casaco e entrou no banheiro. Naquele momento, a banheira já havia sido aquecida a uma temperatura adequada por uma empregada com 5 minutos de antecedência. Klein não estava com pressa de tomar seu banho, pois ele foi acima da névoa cinzenta para determinar quem havia orado para ele. Sr. X. Viajante. A senhorita mágica é bastante eficiente. Sem perceber, ela amadureceu muito bem. Klein murmurou para si mesmo. Depois de uma séria consideração, ele conjurou Tion de Germans Parrou e fez essa pessoa falsa orar em meio ao véu da névoa cinza. Dê-me a hora, local e forneça mais informações. Só então eu agirei. A ideia de Klein era muito simples. Ele achou os poderes de um viajante bastante úteis, mas era difícil para Bain Dantes ter um período de ausência prolongada da Rua Boklund ou ficar em seu quarto o tempo todo. Seria bom se a senhorita Mago pudesse fornecer informações detalhadas e confiáveis, permitindo que ele realizasse o assassinato uma vez. Mas se ela conseguisse que o mundo reunisse informações lentamente, pouco a pouco, não havia como ele fazer isso,
pois isso afetava seus próprios planos. Logo, Force deu uma resposta. Vou tentar recolhê-lo o mais rápido possível. Como o local e horário da próxima reunião do Sr. X não haviam sido confirmados, tudo o que ela podia fazer era esperar pacientemente. Depois de resolver esse assunto, Clem voltou ao mundo real, tirou a roupa e se colocou na banheira. A água morna o envolveu enquanto ele fechava os olhos confortavelmente. Ele sentiu que a fadiga que atormentava seu corpo e mente estava sendo lavada pouco a pouco. Durante esse período, ele esteve na Catedral de Saint Samuel algumas vezes para ouvir a explicação do bispo Electra sobre a revelação da meia-noite. Ele tinha entendido a aparência e as características de outros dois guardiões, mas não tinha visto nenhum avistamento repetido, impedindo-o de determinar a programação dos guardiões. E fazer tais atos também lhe traria problemas. Clem abriu os olhos enquanto olhava para o vapor acima dele, suspirando interiormente. A primeira investigação deve estar chegando em breve. Uma pessoa que frequentemente entrava no interior da Catedral de Saint Samuel provavelmente seria investigada pelos Nighttalks e, com suas origens ainda desconhecidas, tal investigação era quase necessária. Se não houver investigações, seria um caso grave de negligência para os Nighttalks. Clem exalou lentamente. No porão da Catedral de Saint Samuel, Leonard saiu lentamente de uma sala silenciosa. Seus olhos verdes tinham um tom de água preta estranho enquanto inúmeras bolhas ilusórias e ondulações apareciam e desapareciam. Nada mal. Você já é um assegurador de almas e está quase me alcançando. De pé no corredor estava Dali Simone enquanto ela o parabenizava de maneira autodepreciativa. Ela ainda estava usando seu roupão preto com capuz, com sombra azul e blush. Ela tinha um estranho senso de beleza. Quando Leonard olhou para esta senhora familiar, ele achou seu comportamento ainda mais frio do que antes. Parecia haver incontáveis sombras escondidas ao seu redor, em camadas profundas e frias. Claramente, ainda estou muito longe de você. Com sua condição, você deve ser capaz de avançar para Gatakeper, certo? Leonard não agiu muito casualmente na frente de Dali, falando de forma bastante formal. Isso porque se ele tentasse fazer alguma piada, aquele que acabaria ficando vermelho de vergonha definitivamente seria ele em vez da dama. Gatakeper era a sequência 5 do caminho da morte. Eu estava pronta há 2 meses, disse Dali sem esconder nada, sua expressão ligeiramente distorcida. Leonard entendeu aproximadamente o que ela quis dizer quando acenou com a cabeça levemente. Você não contribuiu o suficiente. Dali curvou os lábios imediatamente. Isso mesmo. É como se eu já estivesse na cama com tudo no lugar, apenas para perceber que não há preservativos em casa. O pior de tudo é que é tarde da noite e a maioria das lojas do bairro está fechada durante o dia. Que analogia incrível. Leonard não achou que era certo lhe responder ao dizer com um sorriso, você pode escolher lidar com certos casos. Sem dar chance a Dali de falar, ele apontou para um outro lado do corredor. O capitão Sueste ainda está esperando que eu relate meu progresso. Dali não disse uma palavra enquanto observava sair. No momento em que suas costas desapareceram na esquina, a expressão dessa senhora pareceu ficar à deriva enquanto ela murmurava baixinho, Capitão Sueste. Na sala, onde a equipe Red Gloves de Leonard estava temporariamente estacionada, Sueste, que acabara de se tornar um Spiritualok, viu seu subordinado inconstante entrar enquanto casualmente jogava um dossiê. Muito bem. Você já avançou. Vou parabenizá-lo mais tarde. Primeiro, investigue o sonho desse alvo. Já era tarde da noite, mas para os Nighttalks que trabalhavam principalmente com os Sleepless, não era diferente do dia. Eles até se sentiam mais fortes à noite. Isso não é algo que os Nighttalks locais fazem. Leonard recebeu o dossiê e perguntou de passagem. Eles foram recentemente inundados com casos e estão com falta de mão de obra. Eles solicitaram nossa ajuda, explicou Sueste sem muito cuidado. Leonard não perguntou mais nada enquanto olhava para baixo e folheava o dossiê. A primeira coisa que ele viu foi uma fotografia, e o senhor de meia idade nela o impressionou profundamente. Wayne Dantes. As pupilas de Leonard se contraíram instantaneamente. Ele conhecia esse homem, ciente de que essa pessoa era um monstro imortal que havia sobrevivido desde a 4ª época. Ele era pelo menos um santo ou ainda mais forte. Além disso, ele conhece meu segredo e a identidade do velho. Leonard instintivamente levantou a mão para esfregar as têmporas. Capitão Sueste, acabei de avançar e minha espiritualidade está um pouco fora de controle.
É mesmo. Só então Sueste percebeu que poderia ter cometido um erro. Ele rapidamente se virou para olhar para outra luva vermelha e disse: Albert, você faz isso. Albert era um homem na casa dos 30. Seu cabelo era ligeiramente loiro e sua pele era pálida. Ele não parecia muito saudável. Leonard soltou um suspiro de alívio ao entregar o dossiê a ele. Nesse momento, seu coração de repente disparou. Albert sofreria algum efeito negativo se entrasse no sonho do monstro imortal. Naquele momento, ele se sentiu um pouco arrependido. Ele acreditava que deveria ter feito isso sozinho. No mínimo, ele conhecia o nível de perigo e o havia enfrentado antes. Isso não resultaria em ele provocando-o. Wayne Dantes provavelmente não faria nada com Albert. Se ele tivesse alguma reação exagerada e causasse algo anormal para Albert, ele imediatamente exporia seus problemas para nós. E com a força de nossa igreja e a situação de Backlund, não tem como ele sair vivo desta cidade. Leonard rapidamente se acalmou, acreditando que Wayne Dantes usaria de uma forma mais branda para evitar a investigação do sonho. Ele puxou uma cadeira e sentou-se ao lado de Albert. Embora parecesse estar lendo os jornais sem pensar muito, ele observava constantemente para evitar que acidentes acontecessem. 160 Backlund Street, dentro do quarto principal. Clay de repente acordou em seu sonho, ciente de que alguém havia chegado. Investigação dos Nighthawks. Enquanto resmungava, ele examinou a área e se encontrou na sala semiaberta. Em seguida, ouviu batidas na porta. Entre. Clay se esforçou para fazer sua voz soar como um murmúrio sonhador. A maçaneta girou quando a porta se abriu. Um homem loiro magro vestido com um sobretudo preto entrou. Ele não era outro senão o Redglove, Albert. Sou superintendente do Departamento de Polícia de Backlund. Albert casualmente mostrou prova de sua identidade e sentou-se em frente a Clay. Como posso ajudá-lo, policial? Clay entrou no personagem. Ele sabia que devido à influência de um pesadelo, precisava parecer normal. Albert conjurou uma pilha de papéis e começou a lê-los suavemente. Wayne Dantes. Masculino. Vindo do condado de Desi. Ele repetiu todas as informações coletadas e perguntou: esse conjunto de informações é legítimo? Parcialmente, mas alguns deles são falsos, respondeu Clay honestamente. As únicas verdades parciais são provavelmente masculino e solteiro. Enquanto isso, ele fazia comentários autodepreciativos. Albert ficou satisfeito por ter progredido tão rapidamente e perguntou com uma expressão inexpressiva: quais deles são falsos? Clay já estava preparado para isso, como ele fingiu lembrar. A maior parte da minha riqueza não vem da mineração, mas das aventuras no continente meridional. Ele inventou uma história a partir da descrição de Anderson de Westballon sobre como um plebeu ganhou sua riqueza confiando em sua eloquência, inteligência, experiência e coragem em uma área em que o conflito frequentemente acontecia entre loentes. Esta história não foi considerada muito detalhada e foi principalmente um esboço. O objetivo principal era fazer os Nighthawks acreditarem que Wayne Dantes não era um Beyonder, mas apenas uma pessoa comum com senso de aventura e risco. Essas histórias de pessoas ficando ricas eram comuns em Loen. Capítulo 765, segunda-feira novamente depois que Clay terminou, Albert fez algumas perguntas direcionadas de acordo com a sua recontagem, para garantir que os detalhes combinassem. Sem dúvida, ele obteve uma resposta satisfatória. Obrigado por sua cooperação. Tenho um grande sonho. Albert sorriu enquanto se levantava e fazia uma reverência. Então, ele usou seus poderes de pesadelo para influenciar Wayne Dantes mais uma vez. Isso o faria ter uma vaga lembrança de que teve tal sonho quando acordasse, mas não seria capaz de se lembrar dos detalhes. Depois de fazer tudo isso, ele se virou para a porta, girou a maçaneta e deixou o sonho. De fato, os Nighthawks confiam demais nos poderes do Nightmare. Se eu fosse o líder desta investigação, com certeza elaboraria uma série de perguntas que atacam o assunto de diferentes ângulos antes do tempo e, em seguida, faria referências cruzadas para encontrar quaisquer brechas. O melhor método é recrute a ajuda de Miss Justice na criação de um conjunto de questionários psicológicos profissionais e obtenha o alvo para concluí-lo no sonho. Se ele estivesse fingindo algo, o estado psicológico e a imagem que ele deseja projetar certamente mostrariam contradições de diferentes avaliações. A menos que ele também seja um especialista em psicologia e possa identificar os verdadeiros objetivos de cada conjunto de perguntas.
Klein recostou-se no sofá e lançou o olhar pela janela. Na escuridão, o brilho das lâmpadas da rua parecia fraco e pálido, iluminando os arredores em um silêncio sombrio. Klein observou silenciosamente por alguns segundos antes de curvar os lábios e dar um sorriso autodepreciativo. E no porão da Catedral de Saint Samuel, Leonard soltou um suspiro de alívio depois de ver Albert acordar normalmente e ouvir seu relatório. Ele sentiu ainda mais medo do monstro imortal da Quarta Época. Cidade de Prata. Relâmpagos ciscaram o céu, iluminando todas as ruas. Derrick Berg saiu de casa com o machado do furacão em sua posse enquanto se dirigia para as torres gêmeas que ficavam ao norte da cidade. No caminho, conheceu vários moradores da Cidade da Prata. Eles estavam ocupados, enviando seus filhos para aulas de educação geral ou patrulhando todos os cantos em grupos. Era para evitar que alguém virasse um espírito maligno depois de morrer de um acidente em casa e ficar sem um parente para acabar com a vida. A existência dessas pessoas fazia a Cidade de Prata parecer animada e, de tempos em tempos, Derrick podia ouvir as risadas e aplausos de crianças pequenas. Ele não pôde deixar de se lembrar dos dias em Afternoon Town. O número de humanos que ele encontrava todos os dias chegava a cerca de 20 e, na maioria das vezes, eles precisavam ficar em um edifício guarnecido. Do lado de fora havia monstros que espreitavam nas casas sob o manto da escuridão. Eles foram erradicados repetidas vezes, mas apareciam repetidamente de lugares desconhecidos. Cada membro da equipe da expedição sentia uma sensação de impotência diante disso, como se não houvesse como obter uma segurança verdadeira. Eles nunca poderiam se sentir à vontade com a necessidade de fazer tudo a qualquer momento. Não havia nenhuma chance para eles relaxarem. Nenhuma criatura comum desejaria manter tais estados de alta tensão e vigilância por períodos prolongados de tempo. Portanto, nesse sentido, a Cidade de Prata já havia desenvolvido um sistema de rodízio. Não demorou muito para a primeira equipe de expedição ir da Cidade da Tarde de volta à Cidade de Prata, mas houve o inevitável período de quarentena e relaxamento. Foi apenas hoje que Derrick conseguiu se ajustar a um estado mental que ele acreditava poder suportar os efeitos negativos do avanço. Ele havia relatado anteriormente ao chefe Colin Iliad que havia obtido a fórmula da poção para o notário, e ele foi autorizado a usar essa descoberta para trocar pelos ingredientes correspondentes do Beyonder, penas de um pássaro do pacto espiritual. Quanto aos itens que devia a Timon, ele os obteve patrulhando os arredores de Afternoon Town e os passou para ele com a ajuda do Sr. Fall. Depois de avançar, estarei qualificado para selecionar um item místico para Beyonders que não sejam de alta sequência. Derrick sentiu um pouco de expectativa quando acelerou o passo e chegou às torres gêmeas. Embora o depósito de materiais e os itens místicos estivessem todos no pináculo onde eram observados pelo conselho de 6 membros, o objetivo de Derrick era o campanário, porque era onde ele poderia trocar seus pontos de contribuição por itens. Quando ele estava prestes a entrar no campanário, ele sentiu sua percepção espiritual disparar. Ele inconscientemente olhou para a torre e viu uma mulher em um manto preto com estampa roxa parada atrás de uma janela, olhando para ele. Ela tinha cabelos grisalhos prateados, olhos cinza claros e um rosto bonito. Ela não era outra senão uma das anciãs do conselho de 6 membros, a pastora Lovia. Quando seus olhos se encontraram, o olhar de Lovia pareceu penetrar em sua alma, mas sua expressão permaneceu a mesma. Ela até sentiu levemente como se o estivesse cumprimentando. Ela não está me cumprimentando, mas a pessoa atrás de mim. De repente, Derrick percebeu. Isso veio da experiência que ele acumulou lentamente sob a orientação do Tarot Club. Ele acenou com a cabeça em resposta enquanto retraía seu olhar sem nenhum sinal de anormalidade. Ele então entrou sem pressa no campanário. À noite, em um porto privado em Bayon, o Golden Dragon, com seu estranho canhão principal no meio, atracou ao lado do porto. Danny descarregava as especialidades locais que a resistência lhe dera enquanto acenava para eles com um sorriso radiante enquanto se dirigia para o convés. Ele vinha levando uma vida extremamente confortável nos últimos tempos. Como um enviado que enviou armas, comida e pequenas quantidades de ingredientes Beyonder, ele recebeu um tratamento muito bom. Ele comia suntuosamente ou se divertia caçando e se gabando. Ele foi até convidado para assistir ao ritual em que o Deus do Mar abençoou seus crentes. Depois de testemunhar tudo isso, ele de repente percebeu. Bayon, ou talvez todas as colônias, acabariam se envolvendo em um intenso conflito.
Era algo que não diminuiria com décadas ou mesmo um século. Portanto, Danites decidiu vender a maior parte de suas propriedades em Bayonne, deixando para trás apenas uma propriedade. Ele então encontrou uma chance de comprar propriedades na capital de Intis, Trier, e na capital de Loen, Baclund, bem como aldeias extremamente idílicas e pacíficas. Também posso aproveitar para voltar à cidade de Eleme e visitar o velho e a mãe. Sim, posso comprar uma casa a menos e conseguir um vinhedo para eles. Danites acenou, apaixonadamente para a resistência mais uma vez. Ele então estufou o peito e disse presunçosamente para Fleury Boutier-Jodeson, onde está o capitão? Preciso relatar a ela sobre os acontecimentos recentes. Jodeson estalou com desprezo. Ela está obviamente na cabine do capitão. Enquanto isso, ele satirizou interiormente. Esse sujeito está se tornando cada vez mais arrogante depois de estabelecer laços com o Germain Sparrow. No entanto, aquele aventureiro maluco é realmente assustador. Ele realmente conseguiu caçar almirante de sangue. E Danites zombou enquanto caminhava com um andar provocativo e entrou na cabine onde conheceu o vice-almirante Seberg Guardes. Ele instantaneamente parou seu olhar provocador enquanto sorria. Capitão, eu completei a missão. Detalhes. Edwina largou o livro em sua mão enquanto perguntava. Danites já estava preparado a dar uma descrição detalhada do que havia acontecido recentemente, exagerando sua importância. Quando ele terminou, ele disse, Capitão, eu conheci Germain Sparrow, e ele me pediu para perguntar se houve alguma normalidade com o cadáver de Elvenson Sterciatas e aquela taça de vinho dourada. Edwina não respondeu diretamente enquanto caminhava para um canto da cabine do capitão. Sentado ali estava um baú de madeira preta. O Goldendrian estava partindo para a ilha Sonia, então os restos mortais de Ciatas e Mobete permaneceram no navio. Eles foram guardados por Edwina em um baú especialmente preparado. Dobrando um joelho em genuflexão, Edwina abriu o baú de madeira, permitindo que os restos, entrelaçados, vissem a luz do dia. A taça de vinho dourada quase amassada foi mantida silenciosamente em uma palma ossuda sem nenhum sinal anormal. Não há nada de anormal. Edwina deu a conclusão. Danites lançou um olhar e memorizou a resposta, preparando-se para relatar isso ao poderoso louco assim que não houvesse ninguém por perto, para que ele pudesse encaminhar a mensagem ao lunático Germain Sparrow. Nada de anormal. Acima da névoa cinzenta, Klein franziu ligeiramente a testa, sentindo uma mistura de perplexidade e tranquilidade. De acordo com a sua teoria, havia uma grande chance de haver um problema com a taça de ouro. Não ter acontecido nada de anormal excedeu suas expectativas. No entanto, ele também gostou da resposta. Isso porque ele não queria que o sono eterno de Ciatas e Mobete fosse perturbado. Talvez precise de outros catalisadores adicionais. E, vamos torcer para que isso nunca aconteça. Klein murmurou para si mesmo antes de lançar seu olhar para a pilha de lixo onde estava a Groselha Travels. Como ele temporariamente não tinha nenhuma intenção de entrar no mar do subconsciente coletivo, junto com seu foco recente no caderno da família Antígono, ele atrasou seus planos de pesquisar o mundo dos livros uma segunda vez. Ufa! Klein suspirou, retraiu o olhar e se preparou para o encontro de tarô desta semana. 3 da tarde, hora de Baclund. Feixes de luz vermelha escura dispararam ao longo dos dois lados da longa mesa manchada, materializando-se em diferentes figuras borradas. Como sempre, Audrey estava de bom humor, ou talvez melhor do que o normal. Isso porque seu irmão, Hubert Hall, havia enviado um telegrama, informando-a de que a compra dos 10% das ações da Baclumbic Company foi concluída por um total de 12.000 libras. Além disso, ela não precisou voltar correndo para Baclum para assinar nenhum documento. Antes de Hubert partir, ela havia assinado uma carta de autorização sob o testemunho de 2 advogados. Tudo o que ela precisava fazer agora era esperar que tudo acabasse antes de assinar uma carta de confirmação para seu irmão. Audrey curvou os cantos dos lábios enquanto se levantava e disse à figura sentada no final da mesa de bronze que estava escondida pela névoa cinza. Boa tarde, senhor tolo, que o senhor louco me abençoe. Espero que haja pistas sobre o fruto de uma árvore do carrilhão ilusório hoje. Imediatamente depois disso, ela começou a rezar em silêncio. Após trocarem cumprimentos e tomarem seus lugares, Catleia não deixou cair as expectativas de Klein. Mais uma vez, ela baixou a cabeça sem ousar olhar diretamente para ele. Senhor tolo, desta vez há 3 páginas do diário do imperador Roselle.
Aquela rainha mística ainda não encontrou as pistas de por que a Imperador Roselle foi assassinada. Ela ainda está fornecendo páginas de diário através de Madame Ermita. Que pena, estive recentemente no feudo e não tive muito contato com os alquimistas da psicologia. Não consigo nem obter novas páginas de diário. Irei à Fundação de Pesquisa e Preservação de Relíquias depois de alguns dias para dar uma olhada. Talvez eles tenham encontrado algo. Audrey ouviu com curiosidade. O bobo Klein riu. Muito bom. Você pode considerar o seu pedido. Na verdade, eu sei que Queen Mystique já lhe fez a pergunta. Eu me pergunto o que ela está fazendo em Backlund. A mente de Klein começou a divagar. Logo, Catleya conjurou as 3 páginas do diário e as entregou ao Senhor Louco. Capítulo 766. A âncora das divindades. Sabendo que as páginas do diário especialmente selecionadas por Queen Mystique continham informações bastante importantes, Tifo Klein concentrou sua atenção e olhou para a pele de cabra marrom amarelada em sua mão. 11 de setembro. Desde que me tornei um anjo, tenho a sensação de que tive minha identidade dissociada. Em meu coração, em minha alma e nas profundezas de minha mente, há uma voz que me incita, influenciando-me e criando uma sensação incontrolável de frieza, sede de sangue, crueldade e loucura. Isso não vem do mundo externo ou da influência de um Deus do mesmo caminho. Posso sentir claramente que vem dos genes de alguém, o subconsciente coletivo da humanidade de geração após geração. Isso vem da própria característica do Beyonder, e não das influências psicológicas remanescentes. Isso me faz ter um forte desejo de caçar e matar. Isso me faz querer devorar todos os seres vivos ao meu redor com características de Beyonder. Exige que eu despenda muito esforço para resistir. Mesmo que eu já tenha agido e digerido a pulsão, não parece melhorar. Não é à toa que o Sr. Porta disse que a racionalidade é temporária, mas a loucura é eterna. 28 de setembro. Não escrevo um diário há anos. Na última metade de um mês, parecia que eu estava sendo substituído por um estranho. Pouco a pouco, fico frio e aterrorizante. Até minha filha, Bernadette, pode apenas permita-me mostrar a ela quantidades mínimas de amor paternal, quantidades muito, muito pequenas. Quando eu estava prestes a enlouquecer, parecia que ouvi inúmeros elogios. Eles eram de meus súditos, pessoas que se beneficiaram com minhas reformas. Eles são os crentes que me veem como filho do vapor. Eles me elogiam com grande aclamação. Eles ergueram estátuas de mim, escreveram histórias para mim e criaram canções e poemas para mim. Suas vozes parecem a âncora de um navio que me ajuda a me segurar no lugar. Comecei a ter a capacidade de resistir a esse desejo e a esse rugido dentro de mim. Pouco a pouco, saí disso quando mais uma vez possuí os sentimentos normais de um pai, um marido e um homem. Apenas a sequência 2 sozinha causa tais mudanças. Na sequência 0, no nível de um verdadeiro Deus, quão aterrorizante seria resistir a essa loucura. Talvez eles também precisem de uma âncora para resistir às características do Beyonder e a forte inclinação para perder o controle, os impulsos enterrados no fundo do subconsciente coletivo. Eu provavelmente entendo por que eles estabelecem igrejas e por que eles querem espalhar sua fé, escrever histórias para os santos de suas facções e deixar lendas para seus anjos correspondentes. Mas por que eles não têm nenhuma forma antropomórfica além de símbolos? Não consigo entender. Vou tentar perguntar ao Sr. Porta no futuro. Ele parece saber muito sobre o domínio das divindades. Se ele tivesse sido lançado naquela época, poderia muito bem haver uma divindade adicional hoje. 29 de setembro. Depois de reler a anotação do diário de ontem, lembrei-me dos rituais correspondentes da minha sequência 4, sequência 3 e sequência 2. Eles claramente tinham indícios de loucura e crueldade, semelhantes aos tipos mantidos pelos antagonistas nos romances. Um caminho de sequência pode muito bem ser um caminho destinado a ser louco e cheio de desespero. Este é o único caminho para os humanos, obtanto tem uma força extraordinária. Como é ridículo e irônico. Nós nos esforçamos para nos salvar, apenas para nos destruir melhor. O conteúdo da primeira página deixou o coração de Klein pesado e reprimido. A Roselle que escreveu essas palavras não era mais uma pessoa comum, mas alguém que se tornou um anjo, alguém que se juntou à ordem dos eremitas do crepúsculo e alguém que viu a placa da blasfêmia. Sua compreensão do mundo misterioso e das características de Beyonder o excedia em muito, mas ele era ainda mais pessimista do que ele. Ele parecia acreditar que as origens do mundo eram naturalmente distorcidas,
loucas e destinadas à destruição. No entanto, as 7 divindades aparentemente encontraram uma maneira de manter a sua racionalidade. Humanos comuns não são inúteis. Seu reconhecimento e sua espiritualidade juntos podem ajudar uma divindade a ancorar sua imagem original, retendo suas memórias e racionalidade que eles acumularam por anos. Isso pode ser inferido a partir das próprias experiências de Roseli. No entanto, por que as 7 divindades abandonariam suas imagens antropomórficas e usariam os emblemas sagrados como forma de abstração? Isso não combina com minhas teorias. Não consigo entender o porquê. Claire não perdeu tempo enquanto folheava para a próxima página do diário. 5 de dezembro. Noite da lua de sangue. Conversei com o Sr. Porta. Como todas as vezes antes disso, ele sempre fazia um pedido para que eu o ajudasse a retornar ao mundo real, mas ele não insistia demais nisso. Além disso, ele respondia aleatoriamente algumas das minhas perguntas. E, é como se ele estivesse jogando um jogo, tentando arduamente aumentar minha afeição por ele. Mas, infelizmente, desculpe, já fechei essa opção com antecedência. Como eu já conhecia as lendas dos Reis dos Anjos, perguntei principalmente ao Sr. Portas sobre o nível de força que os Reis dos Anjos têm, sabendo que eu não tinha nada a perder fazendo ele essa pergunta. O Sr. Doer disse que alguns dos Reis dos Anjos acomodaram a singularidade, enquanto outros consumiram 2 conjuntos de poções da sequência 1, também poderia ser ambos. A palavra acomodar é usada de maneira estranha. Eu perguntei a ele sobre isso, mas o Sr. Porta não me respondeu diretamente. Tudo o que ele disse foi que, se alguém fosse incapaz de acomodar, então a unicidade era um fardo em vez de uma ajuda para um anjo da sequência 1 antes de realizarem o ritual para avançar para a sequência 0. É compreensível. É como usar um artefato selado de grau 0. Os efeitos negativos costumam ser aterrorizantes e a singularidade definitivamente deve ser ainda mais exagerada. Também perguntei quais reis dos anjos haviam acomodado suas singularidades e, da mesma forma, o Sr. Porta não deu uma resposta direta. Ele apenas disse que Amon e Adam fazem todos os anjos sentirem inveja, porque eles nasceram com uma singularidade e não precisavam considerar o problema de acomodação. De outro ponto de vista, significa que o estado de Amon e Adam equivale a ter consumido uma poção da sequência 1 e a unicidade? Como esperado dos filhos do Criador. Aquele Criador, que também é conhecido como o antigo Deus do Sol, era na verdade tão poderoso que ela poderia transmitir uma singularidade a cada um de seus 2 filhos, bem como as características da sequência 1 do Beyonder. Ele estava tentando purificar ele mesmo para eliminar qualquer interferência desnecessária. Então, o Sr. Porta também acomoda uma singularidade e também possivelmente consumiu 2 poções da sequência 1? Eu não perguntei, porque sabia que ele definitivamente não iria me responder. Durante a conversa, o Sr. Porta me alertou para não dizer diretamente o nome completo de Adam, caso contrário, seria detectado e a conversa seria descoberta. Eu tinha uma ideia do porquê, enquanto eu ria perguntava a ele que ele não apenas dizia o nome completo de Adam. O Sr. Porta disse que não importava. Isso ocorre porque a sequência 4 do caminho do aprendiz é chamada de feiticeiro dos segredos. Tem o significado de manter o sigilo e, embora seja inferior ao servo de ocultação do caminho da meia-noite, é o suficiente para ele para bloquear qualquer detecção no nível seu. Fiz mais algumas perguntas sobre as divindades, mas o Sr. Porta não respondeu. Coisas. Isso está um pouco de acordo com alguns dos meus pensamentos anteriores, mas estou suspeitando que ele está me atraindo para ter uma chance de retornar ao mundo real. Afinal, sua aparição sempre está relacionada ao Lua. Enquanto o Sr. Porta aparecer, haverá muitas informações, geralmente cobrindo uma página inteira. O significado generalizado de Rei dos Anjos refere-se implicitamente a uma quase-divindade que cede a sequência 1 usando uma variedade de meios, mas eles ainda não atingiram o nível de uma sequência 0. Isso inclui acomodar a unicidade ou consumir a sequência 1 adicional poções. O significado simplificado de Rei dos Anjos apontará para o Criador que a cidade de prata adora, os 8 reis e de todos os anjos, que são governados pelo antigo Deus Sol. Claro, eles também devem preencher a definição geral. Pensamentos rapidamente passaram pela mente de Cluen. Quanto à teoria de Roseli sobre o antigo Deus do Sol, ele estava de acordo. Ele acreditava que o Criador que a cidade de prata adorava havia recuperado muitas autoridades dos deuses antigos, fazendo com que ele mostrasse sinais de causa, insanidade,
Assim, ele deu à luz 2 filhos para eliminar uma parte do desperdício. Simplificando, Amon e Adon são brindes que vêm com poções para beber. Pelo que parece, o anjo da imaginação, Adon, possui claramente a singularidade do caminho do espectador. Ele é provavelmente o misterioso líder da Ordem dos Eremitas do Crepúsculo. Desde os tempos antigos, ele tem interferido no rumo dos tempos para reviver seu pai. Será que ele avançou para a sequência 0? Mesmo que ele não tenha, o número de anjos que a Ordem do Eremita do Crepúsculo pode mobilizar provavelmente excede minha imaginação. Oh, Secret Sorcerer realmente tem o significado de guardar segredos, bem como as implicações de ocultação. Claire instantaneamente lembrou o símbolo na parte de trás do T-Fouls Caldeira. Era o olho sem pupila, um símbolo que representa o sigilo, e as linhas contorcidas que representavam a mudança. Ele rapidamente refreou seus pensamentos e folheou para a terceira página do diário. 28 de novembro. Sonhei com Grimm novamente. Ele era o mais inteligente entre meus subordinados, mas, infelizmente, morreu no Mar da Névoa devido a alguma infecção desconhecida enquanto explorava aquela ilha sem nome. Ele nem deixou uma criança para trás. Naquela época, eu sabia que a ilha sem nome escondia segredos com perigos inimagináveis, mas devido à minha falta de força, tudo que pude fazer foi me segurar. O sonho desta vez é provavelmente o resultado de minha espiritualidade me lembrando que posso explorar aquela ilha, compreender seus segredos e resolver completamente o problema de Grimm. 29 de novembro. Convoquei 3 subordinados e, com a ajuda de Benjamin Abraham e algumas pesquisas, finalmente encontrei aquela ilha sem nome novamente. Não entrei diretamente e decidi descansar por um dia em sua periferia. Edwards disse que também costuma sonhar com Grimm, sentindo um profundo sentimento de culpa por não ter conseguido salvá-lo naquela época. Isso não é responsabilidade sua, mas problema meu. Foi o que eu disse a Edwards porque sou o líder deles. 30 de novembro. Nós nos aventuramos profundamente na ilha. Aqui existiam criaturas Beyonder que grandes fontes de dados afirmam que foram extintas. Eles se reuniram lá sem nenhum conflito, como se estivessem consagrando algo. Esse bando de criaturas Beyonder sem nenhuma inteligência parecia estar realizando algum ritual. Eles estavam rezando para uma divindade desconhecida? No ritual, eu vi Grimm. Capítulo 767. Passando uma mensagem Grimm, que foi infectado na ilha sem nome e estava inegavelmente morto, apareceu mais uma vez na ilha sem nome. Imperador, quando você começou a escrever histórias de terror? Além disso, onde está o resto? O olhar de Klein congelou na última linha da terceira página do diário e ele descobriu que não havia nenhuma informação nova. Além disso, ele ficou igualmente alarmado com a descrição do Imperador Roselle da estranha reunião das criaturas Beyonder e sua adoração a uma entidade desconhecida. Era preciso entender que nem todas as criaturas Beyonder tinham inteligência e podiam se comunicar. Muitos deles eram monstros que haviam perdido o controle ou tinham a loucura como propriedade inata. E esses monstros que perderam o controle foram reunidos, adorando alguma existência desconhecida. Infelizmente, o imperador não deixou as coordenadas da ilha sem nome. No entanto, mesmo que ele tivesse registrado, eu não ousaria ir até lá, por medo de qualquer infecção. Se eu morresse apenas para ser revivido na ilha, isso seria problemático. Vou precisar ter pelo menos uma sequência 4 ou mesmo uma sequência 3 antes de ter o que é preciso para explorá-la. Como Klein pensou, ele fez o diário em sua mão desaparecer. Ele então se virou para Catleya e perguntou com um sorriso, qual é o seu pedido? Catleya perguntou sem nem mesmo pensar, honrado senhor tolo, gostaria de saber se a imperadora Roselle alguma vez participou de uma organização muito secreta e muito antiga. Muito secreta e muito antiga. Ordem dos Eremitas do Crepúsculo. A imperador Roselle costumava ser um membro dela? Audrey de repente se lembrou da menção anterior do Senhor Louco a essa organização. Alger relembrou o assunto correspondente e lembrou que na descrição da senhorita Justice do caso do Apóstolo do Desejo em Backlund, havia uma organização misteriosa mencionada. Naquela época, o Senhor Louco havia dito aos membros para não dizerem o nome da organização no mundo exterior, porque qualquer menção a ela será conhecida. Tal organização combina com o status do Imperador Roselle. Alger assentiu interiormente. Quanto a Klein, ele pensou em outra coisa. A escolha das páginas do diário de Queen Mystique é vaga. Ela não é capaz de fazer perguntas com precisão com base no conteúdo.
Isso também significa que ela sabe aproximadamente que as páginas do diário de certos períodos são muito importantes com informações importantes nelas, ou ela é capaz de discernir as emoções de Roselle de quando foram escritas. Quanto à pergunta de Madame Hermite, não representou nenhum problema para Klein. Ele sorriu e disse, sim. Ao mesmo tempo, ele silenciosamente advertiu a si mesmo, no futuro, preciso ter cuidado para que as perguntas de Queen Mystique possam não estar relacionadas às páginas do diário que ela entrega. Felizmente, li um bom número do diário de Roselle, e eu tenho uma boa compreensão do imperador. Depois de dizer isso, ele acrescentou e disse com um sorriso, é a sua vez. Ele não mencionou diretamente a ordem do eremita do crepúsculo, desejando poder responder a outra pergunta baseada neste tópico no futuro. Catleya curvou-se e expressou sua gratidão antes de olhar para o mago. Desejou obter pistas sobre os descendentes diretos da família Bran. 1000 libras. Ela não tinha nenhum fardo psicológico quando se tratava de oferecer um preço, pois a rainha mística definitivamente poderia fornecer uma compensação por ela. Por que você olhou diretamente para mim? Ela já sabe que minha professora é um membro da família Bran. Force ficou alarmado antes de perceber que não era nada surpreendente. Isso porque esse assunto não era segredo para os outros membros do Tarot Club, exceto para Madame Hermite. Era muito normal que eles mencionassem isso depois de concluir uma transação com ela. Embora 1000 libras fosse muito atraente, Force não planejava vender informações sobre seu professor. Em toda a sua vida, houve apenas um punhado de pessoas que foram verdadeiramente sinceras com ela. Portanto, ela valorizava tais relacionamentos. Após alguma deliberação, Force perguntou, por que você está procurando por eles? Se você puder fornecer um motivo, posso passar a mensagem. Quanto a qualquer outro desenvolvimento, dependerá deles. Não tenho voz sobre esses assuntos. De fato, ela pode parecer comum, mas na verdade ela esconde muitos segredos. Ela é uma senhora cautelosa e meticulosa. Catleya suspirou interiormente ao dizer com um aceno de cabeça, isso é muito razoável. Estou procurando os descendentes diretos da família Bran na esperança de obter informações sobre o Sr. Porta. Passe esta mensagem para eles e veja se há uma chance de cooperar. Bem, só por transmitir a mensagem, pagarei a você 350 libras. Se eles estiverem dispostos a aceitar o assunto, pagarei outras 650 libras. Force se conteve por um segundo inteiro antes de responder, combinado. Depois de dizer isso, ela percebeu o significado oculto por trás das palavras de Madame Hermite. O Sr. Dor é parente da família Bran. Isso mesmo. Minha pulseira veio de Madame Aulisa, e veio da família Bran. Sim, o professor ainda não sabe que eu sei que ele faz parte da família Bran. Só posso mencioná-lo casualmente em minhas cartas que alguém estava procurando pelos descendentes diretos da família Bran em uma reunião particular, e que tem algo a ver com o Sr. Porta. Eu me pergunto que tipo de reação o professor terá. Nesse ponto, a senhorita Justice ficou feliz por sua amiga, sentindo que sua amiga havia escapado da situação de estar sem dinheiro. Force já é a sequência 7. Ela quase me alcançou. Eu tenho que me tornar um hipnotizador o mais rápido possível. Como ela tinha tais pensamentos, ela olhou para os membros do Tarot Club, desejando que eles tivessem pistas sobre o fruto de uma árvore ilusória do carrilhão. O olhar da senhorita Justice realmente torna difícil dizer não. Force abaixou a cabeça embaraçada. Isso porque ela ainda não havia obtido nenhuma pista sobre o fruto de uma árvore ilusória em seus círculos. Sentada em frente ao Dre, Alger pensou por 2 segundos e disse, tenho pistas, mas levará 2 semanas até que eu possa obtê-las. Ele tinha pistas. Há muito tempo, ele descobriu uma árvore ilusória do carrilhão quando entrou na ilha primitiva com quilangos. Mas devido à sua falta de força, ele não tentou abordá-lo. E agora ele tinha a chance de avançar para a sequência 5. Ele naturalmente não queria abrir mão de nenhuma oportunidade de ganhar dinheiro. Afinal, ele ainda devia ao Almirante das Estrelas pelas informações dos Obninsks. Quanto ao motivo de lhe estar mencionando isso agora, em certo sentido, era para declarar seus direitos. Quando chegasse a hora, ele e tio Orlud iriam explorar juntos. Era melhor decidir a divisão dos espólios com antecedência para evitar qualquer conflito. Claro, ao lidar com Elusorish e Mitrei, era provável que Germain Sparrow ficasse de braços cruzados sem prestar qualquer assistência. Sem problemas. Aldrin ficou encantado e nem perguntou o preço.
Ela já estava começando a considerar encontrar uma desculpa ou um motivo para comprá-lo diretamente dos alquimistas da psicologia depois de retornar a Baclund em junho. Com as duas transações chegando ao fim, devido a nenhum dos outros membros ter nenhum pedido por enquanto, Catleya repetiu sua busca pelo sangue de uma criatura mítica e Enlil mais uma vez mencionou que estava procurando pelos 4 crentes restantes de A Lua Primordial. Então, o Tarot Gathering entrou no segmento de troca livre. Derrick disse com muita naturalidade, já me tornei um notário. Você não precisa nos dizer isso. O enforcado teve vontade de falar facepalm, mas ele respondeu com uma voz calma, embora um tabelião receba um grande aumento nos atributos físicos de alguém, ainda é mais um papel de apoio. Se a notarização de um poder for válida, você os aumentará temporariamente. Se a notarização for inválida, os poderes do Beyonder serão dispersos à força. Ao mesmo tempo, um notário é bom em criar contratos. Uma vez que uma assinatura é fornecida como confirmação, mesmo uma sequência 5 não pode violá-la. Mesmo que um semideus da sequência 4 tente violar o contrato à força, eles terão que pagar um preço e tanto. Como membro da Igreja das Tempestades, era um dos princípios básicos para ele conhecer os pontos fortes e fracos do caminho do Sol. Portanto, Alger explicou cuidadosamente a situação exata para Little Sun. Ele também o lembrou de selecionar um item místico que fosse bom para controlar um alvo. Se não houvesse, era melhor selecionar algo com força ofensiva poderosa. Obrigado, senhor enforcado, Derrick agradeceu do fundo do coração. No fundo, em todo o Tarot Club, ele sentia que a maior e mais respeitável pessoa era o Senhor Tolo, e a pessoa mais impressionante para se buscar como modelo era o Senhor Mundo. E a pessoa mais confiável e gentil não era outro senão o sábio senhor enforcado. Diante disso, Enlil pensou, este sujeito realmente me alcançou. Não posso ser superado por ele. Preciso concluir a competição de caça o mais rápido possível para receber as recompensas. Ele contemplou por alguns segundos, e depois de receber a permissão do Senhor Louco, ele conjurou o fino boneco da lua que se assemelhava a um poste de madeira. Senhoras e senhores, algum de vocês sabe o que é isso? Ele sabia que o Senhor Louco estava definitivamente ciente da resposta, mas temporariamente não tinha nada que pudesse usar para uma troca igual com esta poderosa existência. Portanto, ele só poderia contar com os outros membros do clube de tarô para qualquer resposta. Não é este o boneco que vi naquela reunião? O Sr. Muon já encontrou seu alvo. Force também esperou que outros dessem uma resposta por curiosidade. Catleya observou cuidadosamente antes de franzir a testa. É provável que seja um enviado da lua. É um item Beyonder que os crentes da lua primordial criam usando um ritual sangrento que se estende por séculos. Diz-se que está imbuído de poderes divinos. Cada um deles possui um horror inimaginável. De onde você tirou isso? É muito perigoso. É melhor você entregá-lo aos escalões superiores do sanguíneo. Enlil mudou sua postura sentada e riu. Eu encontrei ao caçar o crente da lua primordial. Ela já está morta, enquanto eu ainda estou vivo. A ostentação do Sr. Muon é realmente óbvia. A espectador sênior, Audrey, riu interiormente. Catleya foi pego de surpresa. Sem esconder nada deliberadamente, ela perguntou, como você fez isso? Os escalões superiores do sanguíneo lhe forneceram assistência. Enlil ficou boquiaberta, sem saber o que dizer. Só então percebeu que aquele assunto não servia para uma discussão mais profunda. Ele limpou a garganta e olhou para o final da longa mesa de bronze. Procurei a ajuda do Sr. Tolo. Capítulo 768. Conversa entre pessoas inteligentes. Procurou ajuda do Sr. Tolo. Você pode fazer isso. Catleya ficou pasma com o que ouviu. Tendo sido punida e descobrindo que seu abençoado, Germán Sparrow, estava se tornando cada vez mais impressionante, ela não tinha mais dúvidas sobre o status ou as habilidades do Senhor Louco. Ela até sabia que quando o Senhor Tolo a puxou através do uso de um item antigo, permitindo que ela escapasse da busca pelo conhecimento, ela percebeu que ele era uma existência pelo menos no nível do sábio oculto, ou lua primordial. No entanto, por certas razões, ele não foi capaz de interferir no mundo real, fazendo-a suspeitar que ele fosse um deus antigo que estava passando por um processo de despertar. As palavras da lua deixaram surpresa com o fato de o Senhor Louco ser capaz de fornecer ajuda substancial aos membros do Tarot Club, e não apenas alguém que poderia apenas fornecer conhecimento ou puxá-los acima da névoa cinzenta. Por um lado,
Isso significa que em momentos de perigo, também posso rezar diretamente ao Senhor Louco pedindo ajuda. Isso é mais ridículo do que qualquer ritual. Por outro lado, revela o fato de que o Senhor processo de recuperação é mais rápido do que eu imaginava. Muitos pensamentos instantaneamente passaram pela mente de Catleya. Audrey, Derrick e companhia, não ficaram tão surpresos. Eles mais ou menos procuraram a ajuda do Senhor Louco no passado, e até testemunharam o anjo sob esta grande existência. Vendo o olhar de todos cair sobre ele, Enlena encolheu o pescoço enquanto levantava o queixo. Eu paguei um preço. Foi uma troca justa e igualitária. Troca justa e igual. A resposta imediata e eficaz de uma existência poderosa não tem preço. Catleya não pôde deixar de retrucar interiormente. Ela não disse isso diretamente, porque também desejava aproveitar a oportunidade de uma troca justa e igualitária no futuro. Isso implicaria que ela teria uma vida adicional em comparação com os outros. Force ficou bastante intrigado com a ênfase deliberada do Sr. Muon no princípio da troca justa e igualitária. Todos que procuraram a ajuda do Sr. Tolo, fizeram um pagamento correspondente. O Sr. Muon com certeza é um homem que se preocupa com sua reputação, não, um sanguíneo. Audrey avaliou seriamente as mudanças emocionais de Enlin que aconteceram em um espaço de segundos. À medida que a troca continuou, o encontro de Tarô lentamente chegou ao fim. Depois de retornar à Cidade de Prata, Derrick primeiro relembrou os pontos fortes e fracos de um notário mencionados pelo senhor enforcado. Então, ele mais uma vez se dirigiu para as torres gêmeas que ficavam ao norte da cidade para selecionar um item místico. Ele não fez isso antes, porque sua condição não era estável após o avanço. Ele estava preocupado que fazer contato com um item místico o levasse a perder o controle. Dentro da torre, Derrick listou seus requisitos depois de terminar a papelada. Ele viu uma lista filtrada de itens e obteve os documentos correspondentes que continham as informações. Após uma leitura cuidadosa e um período de observação, ele rapidamente reduziu as opções a duas. O primeiro foi o Anel de Cardi. Era antigo e de aparência simples, e era completamente preto como ferro. Foi gravado com padrões escuros e complicados. Foi deixado para trás por um morador da Cidade de Prata há muito tempo. Poderia ajudar o usuário a acertar um alvo, fazendo-o parar. Também poderia fazer humanos comuns perderem temporariamente a razão, ou poderia despertar as emoções e memórias ocultas de um monstro louco, permitindo-lhes entrar em um breve período de confusão em que não desfeririam nenhum ataque. O outro item era o rugido do Deus do Trovão. Foi obtido de uma cidade que estava em ruínas. Era bastante pesado e parecia uma marreta. Era de cor azul escuro enquanto um raio prateado girava em torno dele. Segurar o cabo era como segurar o osso da perna de uma criatura. Podia produzir sons que deixavam o inimigo com medo e caos durante o combate, como se o Deus do Trovão tivesse descido sobre o solo enquanto ele continuava rugindo. Cada golpe trazia consigo uma potente destrutividade sem falta de relâmpagos aterrorizantes. O efeito negativo do Anel de Cardi era que o usuário, sem saber, produziria outro eu. Portanto, era necessário receber periodicamente tratamento de um analista de psique. Se houver algum tratamento perdido, isso pode resultar no agravamento do problema, dificultando o tratamento. E, eventualmente, os dois eus entrariam em uma briga, levando à perda do controle. Em contraste, o rugido do Deus do Trovão não tinha tantos riscos latentes. Isso só faria o usuário ficar um pouco irascível pouco a pouco. Contanto que alguém exalasse periodicamente suas emoções, não haveria problema. No entanto, também teve outro efeito colateral. Em um ambiente completamente escuro, as chances de ser atacado por monstros aterrorizantes das profundezas da escuridão eram de 100%. A chance de ser atacado é de 100%. Ao ver esses números, Derrick ficou sombrio. Isso significava que muitos residentes da Cidade de Prata haviam desaparecido por causa desse motivo. Eles eram os antigos donos do rugido do Deus do Trovão. Qual devo escolher? Gerar outro eu é aterrorizante. A senhorita Justiça mencionou antes que é chamado de transtorno dissociativo de identidade. O rugido do Deus do Trovão não só tem um poder que afeta o estado do inimigo, mas também tem uma capacidade ofensiva bastante poderosa. Meu machado do furacão foi usado muitas vezes, então provavelmente será danificado antes do tempo. Eu posso produzi-lo sozinho, então não preciso me preocupar com a escuridão absoluta. Derrick pensou por um momento e apontou para a marreta azul escura.
Eu quero o rugido do Deus do Trovão. Rua Boklund, 160. Klein saiu de seu quarto principal e viu Butler Walter esperando por ele com algumas cartas convite em mãos. Senhor, há um total de 3 convites esta semana. Há uma sessão de chá da tarde na quarta-feira, um salão literário na sexta-feira e um banquete no sábado. Eles foram enviados, de... Klein ouviu com uma expressão calorosa antes de dizer com um sorriso, diga a esses convidados amigáveis que estarei participando. Tudo bem, senhor. Walter fez uma reverência e saiu do terceiro andar. Vendo a figura desaparecer da escada, Klein não pôde deixar de suspirar interiormente. Depois de mais uma semana de tais convites, será minha vez de convidar meus vizinhos para um banquete, ou baile. Ao repetir este ato de convidar outras pessoas e ser convidado, eu realmente entrarei em seus círculos e seria recomendado por eles para figuras importantes em níveis ainda mais altos. Vou poder entrar em vários clubes. E, tais recomendações são definitivamente estabelecidas com base em ter riqueza suficiente. Uma pessoa sem valor não seria recomendada. Socializar para a alta sociedade é realmente problemático. Levará pelo menos mais um mês antes de conseguir fazer contato com pessoas que estiveram ligeiramente envolvidas na grande neblina de Boklund. A igreja é mais fácil. Enquanto houver doações suficientes e piedade suficiente, poderei entrar e sair livremente para ouvir as pregações do bispo. Claro, isso é na premissa de que eu passo na investigação. Se tudo correr bem, poderei descobrir o cronograma de rotação dos guardiões e encontrar uma chance de ir atrás de Shanisgat. Klein controlou seus pensamentos enquanto instruía seu valete, Richardson, a trazer-lhe o casaco, o chapéu e a bengala. De acordo com a sua agenda, ele deveria ir ao Royal Grand Theatre para ver a peça mais popular, Tibet Traeris Ring, nos últimos tempos. Isso não é apenas para entretenimento. É para entender as peças populares, músicas famosas e romances populares. Só então ele poderia ter um tópico comum de conversa nas várias reuniões da alta sociedade. Ser um cavalheiro popular deve ser cansativo. Atrás de uma apresentação de 1 minuto estão 10 anos de trabalho duro. Reuniões sociais como essas são realmente exaustivas. Enquanto Klein satirizava, ele permitiu que Richardson o ajudasse a vestir um casaco antes de se sentar em seu luxuoso carro de 4 rodas transporte. Ele se dirigiu ao Royal Grand Theatre em West Borough, onde tinha um camarote luxuoso para si e assistiu Tibet Traeris Ring. É diferente da televisão e do cinema. A atuação de uma peça é mais exagerada e impactante. Sim, isso é determinado pelo ambiente de atuação. A história não é ruim. Mas porque isso parece familiar. Não me diga que é uma história adaptada das obras da Imperador Roselle. Estes são provavelmente atores famosos. Os jornais já os mencionaram antes. Dizem que eles são muito populares, assim como as celebridades da Terra durante a era da internet. Enquanto eu participar das reuniões da alta sociedade, definitivamente terei a oportunidade de conhecê-los. Enquanto Klein assistia à peça, ele costumava satirizar interiormente. Sherwood Borough, na bilheteria de um grande teatro. Melissa, que finalmente teve sua vez, empurrou as notas e moedas pela janela da cabine e disse, o anel do traidor. 2 ingressos. 15 horas de domingo. Depois de assistir Tibet Traeris Ring, Klein sentou-se em sua carruagem enquanto tomava uma xícara de chá preto e recebia os jornais vespertinos que Richardson havia comprado. Ele primeiro folheou a coluna crítica da peça e encontrou os comentários de alguns críticos profissionais. Ele comparou as críticas deles com as suas e gradualmente formulou uma experiência única e profunda. Sim, no mínimo, é o suficiente para enganar essas senhoras e senhores. Depois que Klein terminou sua lição de casa, ele leu os jornais vagarosamente e ficou surpreso ao encontrar uma notícia. Os 10% das ações da Boklund Company foram vendidos. Mais perguntas não serão atendidas. Está feito. Ao publicar esta notícia, significa que o Sr. Isengard já recebeu o dinheiro. Klein ficou encantado, antes de franzir a testa ligeiramente. Seu olhar pousou no ponto de exclamação no final. A informação era de fato o que ele e Isengard Stanton haviam combinado com antecedência, mas ele descobriu que o ponto de exclamação era bastante desagradável para os olhos. Tal declaração não precisa de ponto de exclamação. O Sr. Isengard é uma pessoa que presta atenção aos detalhes. Ele não daria rédea solta aos papéis. Ele deliberadamente deixou a exclamação para passar uma mensagem. Ele está dando um aviso.
Enquanto ponderava, Clem de repente percebeu algo. As ações de 10% que Isengard Stanton vendeu são obviamente de Sherlock Moriarty. Com o caráter do primeiro, ele não venderia sem motivo. De certa forma, isso significa que Sherlock Moriarty ou seu procurador voltou para Backlund. Portanto, uma das facções da família real que estava envolvida com o Great Smog de Backlund percebeu essa situação e começou a monitorar o detetive Isengard Stanton, na esperança de capturar a pessoa que se dirige para reivindicar o dinheiro. Como devo conseguir o dinheiro? Clem parecia ler naturalmente os jornais quando começou a considerar seriamente a questão pertinente. Capítulo 769. Sacrifício para si mesmo 10 da noite. Backlund estava garoando novamente enquanto uma névoa fina produzia uma sensação borrada de beleza em meio às lâmpadas da rua. O assistente de Isengard Stanton, Bowen, examinou o nível inferior uma vez antes de caminhar para o lado da janela Oriel e se preparou para fechar a última janela. Naquele momento, uma sombra entrou e pousou firmemente na parede, saliente. Era um gato vadio azul de pelo curto. Bowen viu o grande par de olhos amarelos olhando para ele e não pôde deixar de rir. Não tem comida aqui. Como o trabalho de detetive o tornava propenso à vingança e ele tinha muitos segredos a esconder, o cozinheiro e os criados de Isengard Stanton eram pagos por hora. Havia um número fixo de horas por dia e eles não preparavam muita comida. Isso tornava difícil haver sobras depois do jantar. O gato azul abriu a boca, mas não emitiu nenhum som de miado. Começou a falar como um humano: sou Sherlock Moriarty. Estou aqui para conhecer o Sr. Isengard Stanton. Embora Bowen fosse um Beyonder que foi nutrido pela Igreja do Deus do Conhecimento e Sabedoria, ele era um Beyonder de sequência baixa e seus horizontes eram limitados. Esta foi a primeira vez que ele encontrou um gato falante, então ele ficou momentaneamente chocado e atordoado. Depois de alguns segundos, ele voltou a si e lembrou-se do que o gato acabara de dizer. Disse que é Sherlock Moriarty? Este grande detetive realmente não é simples. Ele realmente se transformou em gato, não, controlou um gato. Esses poderes são realmente estranhos e aterrorizantes. Bowen se acalmou rapidamente e não respondeu diretamente ao gato. Ele estendeu a mão para fechar as janelas. Depois de fazer tudo isso, ele disse com voz abafada: siga-me. O gato imediatamente saltou da plataforma atrás da janela Oriel enquanto seguia agilmente atrás de Bowen com o rabo para cima. Ela o seguiu até o segundo andar e observou bater na porta do quarto de Isengard Stanton. Existe alguma coisa? Isengard, que vestia um pijama com linhas tênues, abriu a porta e perguntou. Ele estava apenas curtindo seu fumo antes de dormir. Bowen apontou cautelosamente para o gato azul agachado ao lado dele. O Sr. Sherlock Moriarty está procurando por você. Isengard, com suas costeletas brancas e rosto magro, ergueu ligeiramente as sobrancelhas e olhou para baixo. Ele deu 2 passos para trás e permitiu que o gato azul entrasse em seu quarto. Volte para o seu quarto e durma um pouco. Acorde normalmente amanhã. Ainda temos um caso esperando por nós. Isengard instruiu Bowen como se nada tivesse acontecido. Depois que seu assistente o deixou, ele fechou a porta e se virou para olhar o gato azul que estava sentado ao lado da poltrona reclinável. Ele riu. Eu nunca esperei que você tivesse tais poderes de Beyonder. Eu estava preocupado que você viesse diretamente. Reparei no seu ponto de exclamação, disse o gato com um sorriso. Tinha que ser dito que ter tal expressão no rosto de um gato era bastante estranho. Isso deixou qualquer um que testemunhou sentir um arrepio nas costas. Isengard não reagiu de forma normal a isso enquanto sugava seu cachimbo, sentava-se em uma cadeira reclinável e exalava lentamente com conforto. Ele disse com um sorriso: confio na sua inteligência. Obrigado por seus elogios. O gato educadamente estendeu as patas e fez uma reverência. Isengard o observou e esfregou seu cachimbo enquanto sorria. Você deveria ter entendido o que está acontecendo. Essas pessoas não se atrevem a me monitorar com muito rigor, com medo de que os descubra e acabe contando para a Igreja da Meia-Noite e a Igreja do Vapor. E, mesmo que seja bastante problemático para eles se forem expostos, acredito que eles tenham um semideus entre eles. Isso é uma dedução e também se baseia em certos feedbacks. Afinal, moro nesta rua há anos. Portanto, humanos e animais não seriam impedidos de entrar em minha casa. Acredito que você já tenha percebido isso. Mas ao sair, você definitivamente será seguido e rastreado. Você tem como escapar do rastreamento. HMM.
A soma de dinheiro não é pequena. Trazê-lo para fora seria bastante notável. Deixe-me pensar. Você estava planejando conversar comigo para que eu depositasse o dinheiro em uma determinada conta bancária, e então você encontrará muitas pessoas para retirá-lo em diferentes partes de Backlund? Ao dizer isso, Isengard disse com um sorriso autodepreciativo, esta é a melhor solução que posso imaginar, mas realizá-la seria extremamente problemático. O gato não deu uma resposta direta, pois deu uma risada profunda. Eu só preciso que você me empreste um quarto vazio e 3 velas. Sem problemas. Isengard não insistiu no assunto ao dizer, as ações foram vendidas por 12.000 libras. A compradora é a filha de Earl Hall, Audrey. Bem, a contratação de advogados e contadores, bem como a publicação dos anúncios custou um total de 600 libras. Além disso, havia um imposto de selo de 0,5% e 20% de impostos do tipo D. Então, no final do dia, restam apenas 8.940 libras. Os impostos do tipo D eram um imposto sobre a renda comercial, financeira e especializada. Ah, impostos. Mais de 2.000 libras se foram assim. A expressão do gato congelou instantaneamente. Klein era anteriormente um migtal que seu salário era isento de impostos. Mais tarde, como detetive particular, sua renda era difícil de ser monitorada, então ele nunca declarou sua renda para fins fiscais. Mais tarde, ele se tornou um aventureiro e, como as recompensas destinadas aos piratas gozavam de concessões, não havia necessidade de pagar impostos sobre elas. Portanto, ele nunca percebeu que o imposto era algo que ele precisava pagar. Portanto, quando Isengard Stanton mencionou impostos, ele não levou isso a sério, acreditando que não seria muito. No entanto, a realidade deu-lhe uma surra. Quanto ao motivo de não haver impostos para a transação de ações da vez anterior, os impostos foram isentos pelo governo de Loen para investimentos iniciais relacionados a invenções, como forma de fomentar invenções. Após um breve silêncio, os bigodes do gato se moveram enquanto ele dizia, tudo bem, me dê o dinheiro. Movo para a sala vazia. Não há problemas com o dinheiro, certo? Eu já os verifiquei. Eles não fariam nenhum truque barato nisso, pois seria um insulto à minha inteligência. Isengard levantou-se com seu cachimbo. Lembre-se de me enviar uma carta de confirmação assinada pelo correio mais tarde. Já está a caminho, respondeu o gato, preparado. Isengard caminhou até o cofre dentro do quarto principal, usando uma senha e uma chave para abri-lo. Então, ele pegou pilhas de dinheiro e as enfiou em pastas diferentes. Em seguida, ele deixou o quarto principal com essas pastas e entrou em um quarto de hóspedes diagonalmente oposto ao quarto principal. Verifique. Isengard colocou as pastas cheias de dinheiro no chão enquanto dizia ao gato que o seguia. Eu confio em você, disse o gato depois de dar algumas olhadas. Isengard assentiu e apontou para o armário. Há velas dentro. Dito isso, ele saiu pela porta, segurou a maçaneta e disse com um sorriso. Estou muito curioso para saber como você sairia. Acredito que será um show de mágica muito emocionante. Isengard Stanton fechou a porta com um clique, deixando o quarto de hóspedes silencioso e sombrio. Ao lado do gato apareceu uma figura vestida com um casaco vermelho escuro e um velho chapéu triangular. Não era outro senão a marionete de Klein, Wright Senor. Ele encontrou as velas e, rapidamente montou um altar simples. Pulando muitos dos primeiros passos, ele murmurou diretamente em élfico, abençoado pelo mar e pelo mundo espiritual, guardião do arquipélago Horsted, governante das criaturas submarinas, mestre dos tsunamis e tempestades, o grande Calvetua. Seu servo dedicado ora por sua atenção. Eu rezo para que você aceite suas ofertas. Eu rezo para que você abra os portões do seu reino. O vento dentro da parede da espiritualidade de repente aumentou de intensidade quando Senor rapidamente cortou as costas de sua mão e jogou algumas gotas de sangue. Como um espectro da sequência 5, tudo nele era material rico em espiritualidade. Os fortes ventos sugavam sangue, uivando enquanto perfurava a chama da vela que simbolizava o deus do mar Calvetua. A chama cresceu, formando uma porta, ilusória cheia de rótulos e símbolos mágicos. Após cerca de 10 segundos, a porta soltou um rangido pesado quando se abriu lentamente. Uma a uma, o senhor levantou as pastas cheias de dinheiro e jogou-as na porta ilusória. Quando quase não havia mais nada, a moeda de ouro que ele guardava em seu corpo voou e pousou no altar. A figura do Muraita então desapareceu, projetando-se no lado liso da moeda, de ouro.
A moeda de ouro tremeu ao voar, pegou carona na maleta à sua frente e entrou pela porta ilusória do sacrifício. Silenciosamente, a misteriosa porta se fechou quando as 3 velas foram restauradas ao normal. Nesse momento, o gato azul de pelo curto pareceu recobrar os sentidos. Ele olhou em volta inexpressivamente enquanto miava. Depois de um tempo, Isengard abriu a porta e entrou, encontrando todas as pastas com o dinheiro sumido. Havia apenas 3 velas queimando silenciosamente enquanto o gato azul de pelo curto arqueava cautelosamente as costas para ele. Enquanto ele examinava esta cena, uma carruagem alugada passou lentamente na bifurcação do outro lado da rua. Na mesma noite, em um prédio dentro de Sherwood, Shio voltou para casa sob a garoa. Enquanto enxugava o cabelo com uma toalha, ela disse a Forço: "Sua carta foi enviada." Forçamente respondeu enquanto começava a adivinhar quando sua professora responderia. Nesse momento, Shio largou a toalha e brincou: "Há notícias sobre a reunião do Sr. X ainda será no mesmo local na noite de sexta-feira." "Ótimo. Eu posso dizer ao Sr. Mundo. Eu me pergunto quanto precisarei pagar." Os olhos de Forço brilharam quando ela ouviu isso. Antes que ela pudesse perguntar sobre os detalhes, Shio acrescentou: "O Sr. X também deu uma missão que dizem ter boas recompensas." É para informá-lo sobre as pessoas ao seu redor que têm sorte anormal." "Pessoas com sorte anormal?" Forço murmurou perplexo. O cérebro deste homem está funcionando. Quem divulgaria coisas ao seu redor em tal reunião? Isso tornará mais fácil para os outros descobrirem suas verdadeiras identidades. Quem sabe? Talvez ele realmente seja um lunático. Shio não conhecia ninguém com sorte anormal, então ela respondeu sem pensar muito. Forço pensou cuidadosamente por um momento, mas não conseguiu descobrir as verdadeiras intenções por trás dessa missão. Tudo o que ela podia fazer era jogá-lo para o fundo de sua mente. Ela planejava rezar para o Senhor Louco assim que Shio fosse tomar banho, passando as informações relevantes para o tio Orlo de Germain Sparrow. Capítulo 770. Uma criança deve agir como uma criança. O Sr. X está procurando por pessoas com sorte anormal. Acima da névoa cinzenta, Klein ruminou sobre as informações fornecidas pela senhorita Mago, em uma tentativa de analisar qualquer coisa útil. Depois de pensar, sem sucesso, ele decidiu abordá-lo por outro ângulo. Ele primeiro chamou as pessoas que tiveram sorte anormal ao seu redor para ver se havia alguma conexão. O caçador mais forte do Mar da Névoa Anderson Wood conta como um. Dr. Aronceres é outro. Ambos foram afetados por uma das serpentes do destino. Anjo do Destino Ouroboros foi um dos criadores de Rose Redemption. Esta organização secreta apoia e acredita no verdadeiro Criador. A Ordem Aurora é equivalente à Igreja do verdadeiro Criador. Uma série de circunstâncias surgiu na mente de Klein quando ele rapidamente chegou a uma conclusão. Esta é a tentativa do Anjo do Destino Ouroboros de procurar a Serpente do Destino e o Alceptim. Ele está conduzindo os membros da Ordem Aurora para ajudar ele a encontrar a Serpente de Mercúrio e o Alceptim. Isso implica que por trás do Sr. X, existe um Rei dos Anjos em algum lugar de Baclund. Sob tais circunstâncias, assassinar o Sr. X será equivalente a ter um desejo de morte. Não é de admirar que o Sr. X não se importe com a singularidade de Baclund. As facções oficiais no máximo imaginariam que ele tem um santo apoiando ele. Nos dossiês oficiais, a Ordem Aurora só tem 5 santos. Dessa forma, eles responderão da maneira errada. Depois que Klein fez o julgamento, o primeiro pensamento que ele teve foi recusar o pedido da senhorita mágica, e também alertá-la para não provocar o Sr. X se não fosse porque soar o alarme poderia afetar a Serpente de Mercúrio e o Alceptim. Enquanto a Igreja da Deusa da Noite Eterna claramente tinha registros da má sorte do Dr. Aronceres, Klein teria conseguido que a senhorita Destino Ouroboros e Mr. X para uma igreja particular. Ele calmamente pensou por mais alguns segundos e conjurou o tio Orlo de Germain Sparrow, fazendo-o rezar na névoa cinza. "Vou confirmar a situação e te dou uma resposta amanhã." Ele não rejeitou diretamente a comissão dela, pois planejava primeiro perguntar à Serpente de Mercúrio e o Alceptim. Ele então voltou imediatamente ao mundo real e tirou cuidadosamente o guindaste de papel extremamente frágil de sua carteira antes de desdobrá-lo com cuidado. Klein não estava com pressa de escrever nada. Em vez disso, ele primeiro relembrou as várias questões sobre as quais precisava consultar Will. Depois de pensar em um rascunho, ele pegou um lápis e o afiou com uma lâmina.
Depois de alongar os músculos, Klein escreveu: os membros da Ordem Aurora estão procurando por pessoas com sorte anormal. Eu me pergunto se você sabe como usar o Ormoftime para criar amuletos. O sangue da sua placenta conta como sangue de uma criatura mítica. Se contar, espero obter uma gota. Que preço eu teria para oferecer? Klein planejou originalmente perguntar a Will Septim como ele era capaz de manter sua racionalidade. Afinal, as informações da igreja indicavam que não havia fé pública na Serpente do Destino. No entanto, ele finalmente se conteve de fazer isso, com medo de que Will Septim em seu estado infantil respondesse: como você concebeu a noção de que sou racional? Dessa forma, ele não tinha ideia se Will estava brincando ou falando a verdade. HMM. Embora não haja nenhuma organização que acredite na Serpente do Destino, existem certas áreas que acreditam no Deus da Sorte. É considerado um costume tradicional. Talvez ele seja uma identidade alternativa de Will Septim ou Ouroboros. Klein murmurou silenciosamente e usou o melhor de suas habilidades de palhaço antes de conseguir redobrar o guindaste de papel. Ele então colocou debaixo de seu travesseiro. Depois de fazer tudo isso, ele teve tempo de calcular quanto dinheiro tinha. 17.046 libras, 5 moedas de ouro, 3 soli e 8 pence em troca. Se eu tivesse ativos como uma casa, mansão e ações de empresas, ter tantos ativos líquidos me tornaria um magnata em Backlund. Claro, ainda estou muito longe de ser um grande magnata. Para alcançá-los, o patrimônio total de uma pessoa precisa ser de 1 milhão de libras. Como Klein estava feliz por ter muito dinheiro, ele lembrou de sua dívida, bem como dos grandes investimentos que precisava fazer para desenvolver sua imagem da persona. Ele então bebeu um gole de água, foi para a cama e se cobriu com um cobertor leve, mas quente, antes de adormecer lentamente. Em meio ao seu devaneio, Klein de repente acordou e viu as planícies negras desoladas. Ele caminhou até o campanário escuro como breu no meio das planícies, passando pelo layout caótico e anormal antes de entrar no campanário. Como antes, havia um círculo de cartas de tarô no chão. No entanto, a área saliente no meio das cartas de tarô não tinha nenhuma linha prateada escrita. Will Septim não respondeu. Então por que ele me puxou para este sonho? Em meio à perplexidade de Klein, ele de repente viu um carrinho de bebê preto rolar para fora das sombras. Nele estava uma criança cuja aparência era indiscernível enquanto estava envolta em seda prateada. Senhor Serpente do Destino? Klein educado e cautelosamente perguntou. A criança imediatamente disse com voz clara: o que o faz ter tanta certeza de que é um senhor? Isso não é determinado pelo seu nome. Não se importe com esses detalhes. Klein satirizou e relaxou devido à atitude que recebeu. Então, como posso me dirigir a você? Will Septim na forma de bebê respondeu laconicamente como disse, perplexo, eu não decidi. Como você sabe? Ah, você não sabe. Toda vez que começo de novo, tento me tornar um pouco diferente, para manter um bom estado mental. Uma criança deve agir como uma criança enquanto é criança. O coração de Klein agitou-se ao ouvir isso. É assim que o caminho do monstro mantém seu raciocínio para resistir à loucura. No carrinho preto, Will Septim respondeu rapidamente, sim, todo começo leva à loucura. No entanto, ainda precisa de certa ancoragem da fé, caso contrário, não seria capaz de manter meu estado como uma sequência por muito tempo. Comparado a antes, você está se tornando cada vez mais experiente. Além de se ancorar na fé, existem outras formas de resistir à loucura. No entanto, reiniciar é claramente uma habilidade do caminho Serpente do Destino do monstro da sequência 1. Outros caminhos do Beyonder não são capazes de emular isso. O Sr. Azik está constantemente perdendo suas memórias e se encontrando, repetidamente. Também envolve o mesmo conceito. Klein acenou com a cabeça pensando enquanto fazia cada segundo valer, perguntando, suspeito que Ouroboros esteja procurando por você através dos membros da Aurora Order. Will Septim zombou. Eu brinco de esconde-esconde com ele há muito tempo. Ele não é bom nessas coisas. É bastante óbvio que ele não teve infância. Toda vez que ele recomeça, ele cresce ao lado do verdadeiro Criador. Ele carece da experiência psicológica das diferentes fases da vida, fazendo com que ele seja muito louco às vezes, mas é claro, ele não se importa. Eu informei Rixiardo para usar o dado de probabilidade em certos lugares e deixar marcas. Isso vai atrapalhar o julgamento de Ouroboros. Ele logo deixará Backlund mais uma vez.
Isso significa que ainda há chance de assassinar o Sr. X. Sim, quando chegar a hora, adivinharei o nível de perigo acima da névoa cinza. Claire não continuou neste tópico quando perguntou, você sabe como usar o Ormoftim para criar amuletos? Will Alceptin não respondeu diretamente e, em vez disso, voltou com uma pergunta. Você obteve um Ormoftim de Palais Zoroaster? Como você sabia? Klein ficou surpreso quando ele perguntou. Ele não estava surpreso que Will Alceptin tivesse conseguido mencionar as origens do Verme do Tempo, afinal, não havia muitos semideuses no caminho do Maroto que pudessem criar avatares. Mas por que ele não assumiu que era o blasfemador Amon? Este último também pode deixar para trás um Ormoftim. Will Alceptin sorriu e disse, Palais Zoroaster não está em boas condições e teve que parasitar seu ex-colega. Ah, certo. Seu ex-colega estava investigando Sherlock Moriarty e entrou em minha casa no meio da noite. Eu senti que havia algo problemático sobre ele e dei a ele um curto período de má sorte, fazendo com que ele encontrasse outros semideuses escondidos em Backlund. E quando ele estava em perigo, Palais Zoroaster agiu. Estaria bem mesmo se ele não tivesse agido. É apenas uma brincadeira. Eu teria dado boa sorte ao seu ex-colega no momento crítico. Leonard está investigando Sherlock Moriarty. O vovô em seu corpo se chama Palais Zoroaster. Klein franziu a testa ligeiramente, sem saber de onde vinha o problema. Will Alceptin continuou, a criação de um feitiço Ormoftim não é muito difícil para você. Você pode rezar para essa característica única sobre você e usar um composto de mercúrio e prata pura como meio para desenhar os símbolos correspondentes. Não é muito difícil. Rezar para o louco. Isso mesmo. O espaço misterioso acima da névoa cinza claramente tem uma forma de atração para o caminho do Maroto. Klein ficou emocionado ao sentir que havia entendido algo. Nesse momento, Will sorriu e acrescentou, quanto ao símbolo correspondente, não faço ideia. Que grande reversão. Klein não pôde deixar de contrair o canto dos lábios. Quando percebeu que Will Alceptin não falava mais, sorriu apressadamente e disse, a outra pergunta. Sobre o sangue da sua placenta. Antes que ele pudesse terminar sua frase, Will de repente abriu a boca e soltou um grito. Uar! Ele começou a chorar como uma criança de verdade. Não podemos conversar, normalmente. Klein congelou em seu lugar. Se ele ainda não tivesse confirmado, ele realmente suspeitaria se a entidade diante dele era uma sequência 1, o presidente da escola de pensamento da vida. Tudo bem, tudo bem. Eu só queria perguntar se é o sangue de uma criatura mítica, disse Klein enquanto levantava as mãos no meio do caminho. Will parou de chorar e disse com uma risada, claro, mas, vou trocar antes do tempo. Caso contrário, todos morrerão na hora. Ele fez uma pausa antes de dizer, se você pode me dar algo adequado, não é impossível dar-lhe uma gota. Tudo bem, adeus. Assim que Will Alceptin disse isso, Klein sentiu o campanário tremer quando o sonho se desfez rapidamente. Logo, ele acordou.